Salve, salve, estagiário, estagiária. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. Vamos pra cima, meu irmão. Hoje é papo europeu, tá? E quando a gente chega, Thiagão? Coisas boas acontecem, não tem jeito. Sempre chegam coisas Não tem boas muito o que acontecem. inventar, não. E ó, cada semana a gente vai evoluindo o convidado. E hoje é papo de capita, viu? Rapaz, se você não tiver liderança, fica aqui que você vai aprender muita coisa. Cara, jogou campeão brasileiro, um dos maiores times do Brasil, campeão de tudo lá na Ucrânia, simplesmente... Rei da Ucrânia. E também ídolo de um time muito tradicional do Cria. Brasil. Cria. Não, cria do Corinthians. Cria né? do Terrão. Tô falando que é ídolo do time Certeza. lá que eu não vou. Vamos falar logo quem é. Betão. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É o capítulo, irmão, não tem jeito. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar ideia, né? Vamos falar sobre tudo e mais um pouco. Pra É cima, isso. pra cima. Cara, é legal demais assim ver o Betão, que foi um baita jogador, né? Na época que jogava. E como comentarista agora, né, cara? Você tá muito bem lá na TNT. Como é que foi assim a virada pra você se tornar comentarista? Se foi uma coisa que você já esperava, foi natural? Não, assim, na verdade, eu sempre gostei de me comunicar. Desde Aham. a época de jogador, eu sempre gostei de dar entrevista, sempre gostei de participar de programas, né? Só que a minha preparação toda, do pós-carreira, foi para a gestão do futebol, na verdade, né? Então, em 2016, eu ainda jogando, começo a fazer os meus estudos para a gestão do futebol, Sim. né? Fiz aí diversos cursos, entre eles CBF Academy, Comembol, Universidade de Futebol, Fute Hub, fiz vários, né? E aí eu só fui parar de jogar em 2022. Então eu fiz uma preparação toda ainda pensando como no atleta, pós-carreira, pensando no pós-carreira. E aí quando eu encerro minha carreira no Avaí, eu apresento 2 projetos para o presidente do clube, um voltado para as categorias de base e outro voltado para a comunicação interna do clube. Uhum. E aí eu assumo a base como coordenador técnico, né, do Sub-14 ao Sub-20. E nesse período eu fiquei 1 ano e meio no Avaí, quando eu recebi um convite do Fortaleza. Eu fui também para Fortaleza, Que massa. né, com o Marcelo Paz, quando ele estava como presidente do clube. Um clube assim sensacional para se trabalhar, uma organização muito boa. São muito organizados, né, Muito Betão? Tá organizado, né? Hoje está passando por um período de dificuldade financeira, mas assim, é muito bom, né, para a base. E aí eu sempre tive o desejo de trabalhar no departamento de futebol profissional, na gestão. Só que na questão o Marcelo Paz me chamou para a base, né? Eu fiz como coordenador de performance, eles chamam, mas é o coordenador técnico, né? Que era do Sub-16, Sub-20 e transição para o profissional. E aí tivemos vários desafios ali para serem alcançados, alcançamos alguns. E nesse meio tempo, eu fui convidado pelo Náutico para ser diretor de futebol profissional. E aí eu comecei a colocar na balança essa questão, porque assim, o Náutico é um clube estatutário, que é muito mais difícil de se Sim. trabalhar. A política, né? tem a política interna, Muito né? forte, muito pesada. Era um clube de Série C, né, que também não estava muito bem. E aí eu coloquei na balança, cara, eu tô no Fortaleza Clube de Série A organizado, mas eu preciso ser desafiado, ao mesmo tempo eu gosto de desafios, só vou saber se vai dar certo eu indo, né, como era sempre foi a minha vontade de trabalhar no profissional, e eu fui. Tive a experiência, profissionalmente falando, a gente não alcançou os resultados que se tinha, eu fui como diretor técnico de futebol e organizar o clube de dentro para fora. Só que como o clube não alcançou os objetivos do campo, né, então, assim, todo mundo que é remunerado acaba virando alvo, né? Sim. Mesmo que o meu trabalho seria um trabalho mais de organização interna. Isso. Processos, né? E de processos, isso, justamente. A gente acabou criando alguns processos lá, mas como o clube não conseguiu os resultados, toda a gestão remunerada acabou sendo demitida. E aí eu fui para casa, isso foi em 2020, no final de 2024. E aí eu tô em casa, esperando o giro do mercado. E aí o Ricardinho Martins, que é um comentarista muito famoso aí também, gente boa demais, me chamou em dezembro, falou, pô, Betão, Me ajuda a te ajudar. help me, I help you. E aí ele falou, pô, Betão, tô aqui na TNT, os caras estão procurando alguém para ser embaixador do Corinthians no Campeonato Paulista. Cara, eu vou falar o seu nome, posso? Eu falei, putz, não sei se é isso que eu quero no momento. Eu acho que se eu aceitar essa proposta, eu vou acabar mostrando para o mercado que eu saí da gestão do futebol, né? Não sei qual que vai ser o recado que vai ser dado, como as pessoas vão ver esse movimento. Sim. Ele falou, pô, Betão, é o seguinte, só é lembrado quem é visto, né? É verdade. Aí eu falei, cara, conversei com a minha esposa, eu falei, vou encarar. Poxa, assim, fiz o Paulistão como embaixador. Cara, que sensação boa, né? É a comparação que as pessoas falam, né? Pô, qual que é a visão do ex-jogador com o jornalista ou comentarista que não foi jogador?
assim, a gente sente o cheiro da grama, sabe? A gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? Porque por ter vivenciado, é óbvio. Sim. E eu tive uma sensação muito legal de estar participando como embaixador. E aí acabou, eu fechei com a TNT só para o Paulistão de 2025. Daí acabou o Paulistão, a Globo me chamou, né? Daí eu fiz um contrato com a Globo de colaboração, que chama, tá? Não é um contrato que você é o contratado fixo, mas você vai fazendo alguns jogos esporadicamente. E aí eu tinha fechado para fazer o Globo Esporte, perdão, Esporte Espetacular, né? Regional de São Paulo. Só que naquele momento teve a criação do GETV, estava tendo aniversário da Globo, agora eu não vou saber de quantos anos. 50 anos. 50 anos. E teve também um Mundial de Clubes, né? Então eu acabei ficando meio que num limbo, assim, tinha muitas coisas acontecendo na Globo naquele momento, eu acabei não tendo muita participação. E quando foi agora, a TNT me chama novamente, né? Essa oportunidade para estar cobrindo a Copa do Mundo. Eu fechei com ele só o pacote até o final da Copa do Mundo. Sim. Mas sempre tem aquela perspectiva de continuar, né? Sim. E aí eu tô curtindo muito esse trabalho, eu acho muito bacana. Espero que a galera esteja gostando também. Cara, sem dúvida. A gente tá acompanhando aqui, tá legal demais, cara. Você, o Wilsinho tá lá também, Isso, né? justamente. Parceirão já veio aqui também. E, cara, pra iniciar o nosso bate-papo, o nome do canal é Canal Estagiários. Pergunta do estagiário. Pro ex-atleta, ele não foi de fato um estagiário. Juvena, né? Mas já foi, Juvena. Então todo mundo tem alguma história legal, engraçada, ou de alguém que te ajudou, assim, na época que você era Juvena. Você tem alguma história bacana que você pode falar? Cara, tenho vários, assim, né? Eu subi pro profissional bem jovem, assim, né? Eu subi pro profissional do Corinthians com 17 anos. Caraca. Eu chego no Corinthians com 10, né? E subi com 17 anos. E quando eu subo pro profissional, tem muito cara bom no profissional. Né, em 2001 ali, cara, assim, Luxemburgo era o treinador que me subiu, aí tinha Marcelinho, Ricardinho, o Vampeta, é uma galera muito boa. O time campeão 2000, praticamente. E aí, assim, um cara que é muito bem quisto por todo mundo, assim, nunca vi ninguém falando mal dele, né? Eu acredito que vocês gostem dele também, que é o Vampeta, né? Pô, esse é um fenômeno. Ele é um cara que faz a gente se sentir à vontade em qualquer ambiente. Abraça, né? Ele abraça qualquer ambiente. E aí eu lembro que eu acabei de subir profissional e ele sabia que eu sou evangélico, né? Sempre... não sei como que ele descobriu, na verdade, né? Acho que pela convivência ali. E naquela época, quando você só subia profissional, você ficava assim, mais ou menos um mês pra falar com os caras. Você ficava de cantinho, quietinho. Quando os caras davam uma brecha, eu te chamava, você ia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Juvena já sobe com a caixinha de som. Até pra sentar já que é o último do ônibus. Pra sentar no vestiário, você tinha que esperar o cara decidir onde ele queria. Pra depois vestiário, o ônibus, é tudo assim. E aí, o que o Vampeta fez pra quebrar o gelo, né? Teve um dia que eu cheguei pra treinar, eu lembro que no vestiário do Corinthians era daqueles armários de ferro ainda, né? Igual de academia antiga, sabe? Nossa, na época não era o CT ainda, era lá na Fazendinha, né? É, na Fazendinha. Depois veio o CT lá de Itaquera, onde é o estádio hoje. Isso. Depois também veio o CT do Parque Ecológico, enfim, tiveram umas transições de CT. E aí um dia eu chego, eu tô vendo que ele tá meio que olhando assim, né? Meio desconfiado. E aí eu entro no vestiário e ele fica na porta assim, olhando assim, né? Aí quando eu abro meu armário, ele coloca aqueles... Esqueci o nome, que é um santinho, assim, que os católicos usam. Oh, meu Deus do céu. Enfim, aquele folhetinho que tem os santinhos. Ele colocou aquilo, pegou um pouco de açúcar, colocou em cima, assim, aí pegou umas velas coloridas, colocou junto. É o Vampeta sendo Vampeta. O Vampeta sendo Vampeta. Dele... Ficou só esperando eu abrir o armário pra ver a minha reação, né? Eu já sabia que era ele se divertiu. E foi uma maneira ali que quebrou o gelo, que foi bem bacana, assim, sabe? O Vampeta é um cara sensacional. Cara, eu vou te falar, eu sou suspeito pra falar do Vampeta, que eu apresento um programa com ele semanalmente, né? E, cara, acho que o Ronaldinho Gaúcho falou isso uma vez. Os de verdade são os mais gente boa. É isso. Porque esse cara é generoso com as pessoas. Eu já vi alguma galera chegar, que às vezes a galera vai no estúdio pra assistir o programa lá e tal. Às vezes, e aí a galera leva uns produtos. Pô, dá pra fazer uma chamada, não sei o quê. Eu já vi, ele é tão generoso que eu já vi um cara chegar pra ele pra entregar um presente, ele achava que era pra fazer uma publi. O cara, não, é só um presente. Sim, e ele já chegou falando, pô, você quer que eu fale o quê? Manda um abraço pra quem? O Vampeta é sensacional. Fora os bichos que ele pagava pra gente no rachão, cara. É mesmo? Ele pagava, conta a história aí. Pra gente que era Juvena, ele fazia aposta normalmente com o Gil, né? Dividia dois times.
E aí ele pagava bicho pra gente no rachão, R$50, a gente ficava assim com o olho brilhando, né? Mas Na na época, pra botar gasolina, pegar condução, enfim. Só pra galera que tá assistindo a gente, na época, gente, o atleta da base, ele não ganhava 50 mil 80 reais. mil. Não, era o salário mínimo, olha lá. Tá louco, era um salário muito baixo, assim, era um salário bom pra época, pra um moleque que tá subindo, mas em comparação... Pô, ganhar um galinho no treino era Tá bom pra louco, caramba. aliviava um tanto. E aí, Betão, pra gente iniciar o bate-papo, cara, vamos falar de Corinthians, né? A sua relação com o Corinthians, ela é muito forte, né? Desde a base e tudo mais. Você sobe ali no início dos anos 2000, né? E é campeão. A gente vai falar sobre essa situação do MSI, 2005. E 2007, que acaba acontecendo o rebaixamento. Então, você viveu tudo no Corinthians, né? Sim. Qual que é o seu sentimento hoje com o Corinthians? O que o Corinthians representa na sua vida, cara? Cara, o Corinthians, assim, como igual a placa que eu deixei ao clube quando eu saí do Corinthians, o Corinthians é o lugar que eu entrei criança e saí homem, cara. Total. Então, assim, resumir em uma palavra, em uma frase, é muito pouco qualquer coisa que eu viesse falar aqui nesse momento. Mas, assim, eu tive várias histórias desde os 10 anos de idade, né? Quando eu chego ao Corinthians, eu tinha um perfil físico, de repente, diferente dos meninos. Eu era baixinho, gordinho, desajeitado, porque, na verdade, quem era para ser jogador era meu irmão. Sério mesmo? Meu irmão que foi fazer a avaliação, daí eu tinha 10 anos, meu pai, para não deixar em casa eu chorando, falou, vamos junto. E aí deu 3, 6, 4 meses assim, meu irmão saiu, não quis mais, e eu passei, e continuei indo, né? E aí, quando eu tinha, acho que uns 12 anos mais ou menos, teve uma fusão no Corinthians, do Corinthians, e tinha uma empresa que chamava na época Eurosport. Eurosport. E aí teve uma fusão. Os jogadores da Eurosport juntaram com o Corinthians. E ali era o seguinte, tinha mais ou menos, 20 atletas do Corinthians, e chegou mais 20 da Eurosport para ficar só 20. Uhum. Né? Então, chegou 40 cabeça, ia ficar 20 Os só. melhores ali. Isso. E assim, né, pelo meu perfil, era muito provável que eu seria dispensado. E aí acabei continuando, e nessa história toda, tinha o time titular, com os 40 atletas, né? Tinha o time titular, o time reserva, daí tinha um time que era um pessoal de teste, com alguns que era do clube, e tinha um time só de teste. Eu fui pra esse quarto time, assim, né? Pô, escanteado ali. Já tava pronto pra sair fora. E aí, quando chegou em 90, e isso foi mais ou menos em 97, por ali. Aí, quando chega no início de 98, um treinador chega pra mim e fala assim, pô, Betão, por que você não muda de posição? O cara é lateral direito, né? Imagina só, lateral direito, baixinho, gordinho, né? Nada contra, mas é o perfil do jogador. E aí o treinador chega, por que você não muda de posição? Tenta de zagueiro. Eu falei, cara, já tô quase com o pé na rua. Da minha lateral pra fora. Se for pra colocar de goleiro, eu vou também. Isso quando foi no início de 98. E aí eu vou pra zagueiro. Aí começo a ir bem, poxa, começo a ir pro time reserva e tal. Resumindo, no final de 98 do mesmo ano, eu era capitão da equipe, Caraca. levantando o troféu de campeão paulista dentro do Morumbi contra o São Paulo. Que loucura, meu irmão. Que história, Isso já foi a primeira virada de chave ali, né? E aí depois fui ali, fiz todas as categorias, né? Até chegar no juvenil. E aí foi quando eu fui pro profissional, assim, sabe? Então, mas eu vivi coisas assim no Corinthians, assim, por isso que é difícil você falar um sentimento, né? Aí tiveram os títulos, né? Que eu participei, alguns jogando e outros, né? Fazendo parte do elenco quando era mais novo. Meu ápice no Corinthians talvez foi o título de 2005, Sim. né? Que ali eu dividi a capitania com o Tevez e tal. Foi um ano muito bom pra nós, assim. E aí a queda, né? Que também faz parte da história. As pessoas falam assim, pô, Betão, você se incomoda em falar disso? Eu falo, não, cara, porque isso faz parte da minha história. Cara, Isso faz parte da minha vida. A gente vai falar muito sobre essa parte também, mas vamos voltar então um pouquinho aí nas glórias que a nação corintiana gosta de relembrar. Esse ano de 2005 começa, e aí vem a MSI do Kia e monta aquele super elenco. Como é que foi pra você ver a chegada de tantos grandes atletas e a convivência daquele elenco lá, cara? Que campeoníssimo, né? Na verdade, assim, desde dos burburinhos que ia chegar uma empresa, foi tudo muito obscuro. Da mesma maneira que foi obscuro para quem estava fora, pra gente também, a gente não tinha informação. Só falou que estava chegando investidor. E era uma coisa muito nova no Brasil, né? Completamente fora. Não, o Corinthians teve... antes teve a Excel. Lembra que também era um... Mas era uma base de patrocínio de Parmalat e Palmeiras, Isso. Mas aí, nesse modelo,
de um investidor lá de fora, não sei o quê, talvez tenha sido umas... Acho que foi um dos das primeiros. primeiras, Se não foi o primeiro, é um dos primeiros. Não, o Corinthians também teve, agora lembrando aqui... Calunga? Não, Rick's Mills. Ah, é, Rick's Isso aí Mills foi, também. acho que o tempo... Foi antes também, 90 né? e tantos lá atrás. Isso, Mas enfim... A chegada da MSI foi meio assim, porque ninguém sabia quem que era o nome do cara, se o cara era da Inglaterra, se o cara era Da do Irã, Rússia. se era russo, Era né? amigo do cara do Chelsea lá. Enfim, mas para nós que éramos da casa, foi um pouco espantoso, né? Porque tá vindo jogadores com os ícones de país, Tevez, veio Mascherano, Seba Domingues, daí veio Roger, Carlos Alberto, Nilmar. Só veio os de verdade, Só né? veio jogadores assim renomados e a gente só ficava só observando, né? Tipo, o que vai acontecer? Mas aí, assim, o que eu digo que aquele elenco de 2005 foi o melhor elenco, tecnicamente falando, que eu já trabalhei. Sério. Sem sombra de Sem sombra dúvida. de dúvidas. Porém, o que me deu mais trabalho como líder. Imagina. Né? Como um jovem, na verdade, né? Eu tinha 22 para 23 anos. E você capitão de uma equipe com esses caras todos aí, não é fácil, né? Sim. Mas foi um ano muito legal, cara. Foi um ano muito bacana pra gente. Só de ser capitão do Corinthians já é uma pressão gigante. Quando chega Carlitos Tevez, que, cara, é um jogadoraço e também era um grande líder, todo mundo fala, né? Uhum. Como é que foi essa divisão da capitania ali? E se você puder contar um pouquinho como que era o Tevez no dia a dia. Assim, foi bem tranquilo essa divisão da capitania, porque assim, o Tevez, quando ele chega, o status que ele tinha externo não era a forma que ele se comportava. Porque é um cara humilde, um cara simples, um cara do povo. Se você for pegar a história dele, todo mundo vê que ele é assim. E eu lembro até hoje que quando ele chega, a gente foi fazer uma intertemporada lá em Porto Feliz, no CT que tinha lá. Ah, lá do Oscar, né? Isso, acho que é do Oscar. Enfim. E aí ele chega muito tímido, muito fechado, muito quieto. E o quarto era ele e o Seba Domingues naquela concentração, o zagueiro. E aí o Seba Domingues muito mais extrovertido, né? Um cara que teve, de repente, uma criação muito diferente, né? Comunicativo. E o Tevez sempre no quarto dele quieto. Daí, qual que foi meu pensamento enquanto líder, quanto liderança? Cara, eu preciso receber as pessoas na minha casa, no meu clube, como eu gostaria de ser recebido em qualquer lugar que eu fosse. E o Tevez, ele veio com a maior contratação, mais cara, mais valiosa daquele elenco. Daí eu falei, cara, eu vou começar a me aproximar dele. Daí o que eu fazia? Quando o Seba saía do quarto, porque o Tevez só fazia assim, ele comia, treinava e ia pro quarto. Momento de interação em grupo assim, ele ficava sempre, né, quieto. Eu falei, eu vou começar a ir no quarto dele, sempre quando o Seba sair, eu vou no quarto dele. Aí eu chegava no quarto dele, ele tava sempre com o computador, com fone, eu falava, e aí, tudo bem? Sempre bem, ele bem, assim, monossílabo, né, tipo, não. Eu falei, putz, cara, vai ser difícil. Quebrar o gelo. E já tinha um idioma que já era difícil. Ele falava o castelhano, mas o castelhano meio que da quebrada. Da que gíria. A gente fala, da gíria, né? De Apache. E aí um dia eu fui, outro dia eu fui, aí no aquecimento eu começava a aquecer com ele, aquecimento em dupla. Eu sempre procurava ele. E aí até que chegou um momento que a gente começou a criar uma afinidade, eu acho que ele começou a entender que a minha aproximação dele não era com interesse de nada, era mais para que ele fosse adaptado, se adaptasse o quanto mais rápido possível no grupo. Sim. E a gente criou uma afinidade muito grande. E a partir dali, eu concentrei com ele o resto da passagem dele no Corinthians. Caramba. Né? E eu fui na casa dele lá na Argentina, batizado da filha dele. A gente tem uma amizade boa, converso com ele até os dias de hoje. E assim, o Tevez é um cara muito de grupo. Fazia coisas assim que ele não precisava fazer, né? O cara é capitão do time, 10, poxa, de repente o maior salário ali de todos, só que ele se entregava em campo como se fosse um menino da base que estava subindo. E o comportamento dele pela luta da igualdade fora de campo também é incrível, né? Eu vou contar uma para vocês aqui. Quando a gente foi jogar contra o Internacional de Porto Alegre no Pacaembu, se a gente ganhasse aquele jogo, praticamente a gente era campeão, que a gente ia abrir acho que 4, 5 pontos. Isso, do Tinga, jogo do Tinga. E aí, um dia antes, na concentração, o Kia vem no nosso quarto. Concentrava aí o Tevez, o Kia entra no nosso quarto. E começa a falar sobre premiação. Amanhã vai ter premiação, né? Premiação vai ser X. Se ganhar, né? Se empatar, né? A gente vai ver se vai ter premiação, dependendo dos resultados da rodada, tá? Mas se ganhar, vai ser X. Aí o Tevez vira pra ele, porque o Tevez tinha muita afinidade com ele. Tem até hoje, né? Sim. Aí o Tevez olha pra ele e faz assim, pergunta, mas esse valor que você tá falando é pra todo mundo? Deu o quê? Não. Esse valor é pra quem jogar. Daí ele fala assim, então eu não jogo. Caramba!
Ele falou assim, esse valor vai ser só pra quem jogar. Ele falou, então não joga. Se não for igual pra todo mundo... Partiu dele essa. Partiu dele. E aí ficou aquela brincadeira, o que percebeu que tinha sido mal a fala dele, falei, tal. Daí, enfim, empatamos o jogo e teve premiação igual pra todo mundo, né? Sim. Mas assim, o Tevez é isso, cara. E aí a imagem que criavam dele é marrento. É totalmente errada a leitura que fizeram, sabe? A interpretação. Ele é um cara muito do bem, de grupo, do povo. Sim. E ele é introvertido pela história de vida dele. Porque sofreu muito na vida, muito, né? Muito. Então, acho que, assim, a convivência... E por isso que a capitania, como eu também sou uma pessoa bem... resolvida. E desse tipo também de ideia de vida, então não tivemos problema algum de dividir a capitania. Cara, isso é muito legal a gente saber de quem tava de dentro, porque quem tava de fora viu o seguinte, os gringos chegaram, a gente tem, na linguagem do futebol, os cobra, como Carlos Alberto, Nilmar, os caras que já eram mais consagrados, e quem tava já no Corinthians, no caso, o seu caso. Então, a impressão que ficava de fora era tipo assim, como que vai fazer esses caras jogarem em prol de um objetivo, nós contra eles, né? Mas na época tentaram criar isso. Total. Falar que é os Galácticos e os Meninos do Terrão, alguma coisa. Eu não lembro o que era. Só que se você for ver, eu era o melhor amigo do Tevez. O Coelho tinha... Talvez o Coelho e o Carlos Alberto eram os caras que eram mais ligados. Então criaram, de repente, isso pra ter uma narrativa, uma novela. Total. Como no Brasil, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? O 8 e 80, né? No Brasil. Sim, diziam que tinha briga todo dia. Não, isso tinha. Treta tinha mesmo. E teve até aquela fatídica do Marquinhos com o Tevez, que teve a porradaria. Tiveram várias. Isso foi as que vocês souberam, que vocês dá viram. pra contar uma, não, aí uma nova aí, só pra gente. Essa foi a que vocês viram, mas todo dia tinha Tinha um negocinho. Alguma coisa. A gente até brincava, né? Que tinha um saguão no vestiário. E todo dia a gente se reunia ali, né? Todo dia não, né? Quando tinha alguma reunião, gestão alguma de crise, coisa. É quando chamava lá assim, pô, antes do treino vai ter resenha. Daí um olhava pro outro, quem que aprontou dessa vez? Puta que pariu. Quem que fez a besteira, né? Tinha que ter uma plaquinha lá, estamos a 0 dias sem treta, tá ligado? E, cara, esse 2005 também teve a questão da máfia do apito, que teve que voltar os jogos e tudo mais, que o Inter fica reclamando até hoje, né, em relação a isso. Mas como que foi pra vocês na época de receber aquela notícia, né, de que tava tendo manipulação? Depois a gente viu agora, recentemente, a coisa das bets, os caras manipulando o cartão amarelo e tudo mais. Mas, cara, na época, assim, o Campeonato Brasileiro sendo manchado e um árbitro, realmente, como que foi vocês que eram os protagonistas, junto com o Inter, que estavam brigando pelo título ali, receber essa informação? Recebemos com espanto. Lembrando que esse jogo do Inter não entrou foi uma coisa... O erro do árbitro ali, que na minha opinião, realmente ele se equivocou. Eu acho que ele errou ali mesmo. Ali tinha sido... Ali foi um erro. Eu achei que tinha sido pênalti. Sim, no Tinga. No Tinga, Foi muito mas não tinha nada a ver com a máfia do apito. Foi 11 jogos, né, que voltaram. Foram 11 jogos, E aí, assim, a gente recebeu essa notícia com espanto. Porque, assim, a gente também não sabia de nada. Né? Assim como... Ninguém sabia né? Então, mas por outro lado, né? A gente conseguiu os pontos que precisava no campo. Né? Sim, jogando. Não foi que voltou os jogos, dá os pontos pro Corinthians. Não, voltou, jogou, ganhamos. E tinha que voltar os jogos, né? Sim, porque não foi só... Lembrando também que não foram só os jogos do Corinthians que voltou. Foi de todo mundo, né? Só que como a gente foi campeão, as pessoas... Quer tirar o mérito, né? E o espanto maior foi, acho que o ano passado, que eu assisti a série. E aí... do Edilson, né? Do Edilson. Cara, e eu, assim, até arrepia, cara, porque assim, você vê a maneira dele falando e você saber que você tava participando daquilo sem saber de nada, você fala, que loucura, cara. Aí você começa a lembrar de alguma coisa, de alguma você atitude. fala, tá vendo? Você justamente associa, né? Ele mesmo fala que no jogo contra o Corinthians e São Paulo, ele tá xingando o Seba o tempo inteiro, e era isso mesmo, cara. E a gente E vocês conversavam entre vocês, você lembrou, pô, o juiz Inconsciente. xingando e tal. Isso, justamente. Você começa a lembrar, você fala, caraca, isso aconteceu Tem mesmo. algum outro lance fora isso que você lembra, assim, dessa história aí por causa da série? Não, então, é porque na série só mostrou do Corinthians, assim, pelo que eu vi, né? Foi Pelo que eu Corinthians lembro. São Paulo. Mostrou o jogo específico Teve do um Corinthians e São São Januário Paulo. que ele fala, né? Mas daí eu já não Que é do céu consigo... do pênalti, né? Mas Daí- era Vasco e alguém. Isso, O cara liga pra ele, você precisa arrumar um Figueirense, pênalti Isso, agora. é isso aí. tal. Mas esse do São Paulo ficou muito nítido, porque realmente no vestiário a gente comentou isso no intervalo do jogo. Pô, ele tá xingando todo Caraca. mundo e tal. E depois quando eu vi na televisão eu falei, olha... Tipo, ele xingava a Vera, assim, tipo... Não, xingava pesado. A esmo, assim, tipo, pra qualquer provocar coisa. o cara. Isso, justamente. Ele xingava, acho que o Seba Domingues que ele xingava. E o Seba chegou transtornado
no vestiário. Sim, com razão, por né, conta porra? disso. Que é um cara mais sanguíneo, argentino e tudo Isso, mais. E outra, É. pô, o juiz tem que xingar o atleta, tá louco? É respeito, pô. É, assim, a gente sabe que antigamente Na época do a Godoy, forma, rolava. a forma de lidar com o futebol é muito diferente de hoje em dia. Sim. Sim. Mas, assim, tinha muito árbitro que xingava e que permitia Sim. ser xingado. É, e aí vai beleza. pra aquele lugar, Mas não sei o quê. ele, nessa ocasião, não, ele tava xingando, provocando justamente pra alguém xingar e Dá um ele, cartão. ele dá o amarelo. cartão É. e dá E o é o que amarelinho. você falou, né? De fato, o Corinthians conseguiu no campo, né? Campo bola. Porque se eu não tiver engano, o São Paulo ganhou na primeira vez, depois o Corinthians foi lá e empatou. Isso. Contra o Santos também, o Corinthians teve um resultado. O Corinthians ganhou. na Vila. Então, assim, ganhou na bola, mas a narrativa é. Claro, é cada um vai levar, importante, cada um né? vai levar Os pro seu rivais vão lado. sempre querer. É, tem isso também. Faz Desse, parte. pô, desse 2005 tem muita coisa pra gente falar. Queria que você falasse um pouquinho do personagem principal, assim, na resenha, que era o Carlos Alberto. Como que era? Ele já era maluco do bem naquela época? Sempre foi, cara. Eu lembro o Carlos Alberto, ele é um cara assim, eu brinco, né? Ele é mais ou menos igual o Fábio Costa, que a gente fala que é o Xereque. Porra. Tipo, tem aquela cara de marrento e tal, pô, mas um coração assim, mundo fala. enorme, cara. E o Carlinhos é assim, você pode ser amigo dele, hein? Se você fez uma coisa que ele não gosta, ele vai falar na tua cara, vai brigar com você, mas amanhã tá tudo certo. Amanhã zerou. Zerou, assim, por isso que é legal esse jeito dele. Muita gente não gosta, mas ele é um cara autêntico, sabe? Sim. Ele não fica falando, você faz o. Pô, o Thiago Aquelas fez, conversinha mole, né? o Thiago fez alguma coisa pra mim, eu chego pra você e falo, pô, Thiago. Duas Não, conversas, cara, ele né? já fala pra você mesmo. Se você gostar, gostou. Se não gostou, tá tudo certo e vida que segue. Só que ao mesmo tempo ele era sanguíneo, explosivaço, assim, sabe? Ele não tinha Não tinha um filtro. Não tem, e não tem até hoje, né? O Carlinho não Faltou tem. um filtrinho ali. O Carlinho não tem até hoje, mas eu acho que esse é a autenticidade dele, sabe? Naquela do Leão. Desculpa, perdão, vai lá. Não, pode Naquela do Leão você tava ainda, Betão? Lá da Lanús? Argentina, é? Tá. Tem algum bastidor diferente também que dá pra Qual? contar? Essa eu não tô Que o lembrando. Leão saca ele e ele cospe marimbondo pro Leão a Vera e depois ele é meio que O afastado. Leão também era complicado, hein, cara? Assim, são dois caras com personalidade o Leão eu forte. trabalhei com ele 2 vezes. Tá? E assim, é um cara que você precisa saber lidar. E eu nunca tive problema com ele. Entender Assim, o jeito. né? assim, afinal, eu nunca tive problema com um treinador nenhum. Mas o Leão era um cara que você tem que saber lidar com ele. É um cara que é vaidoso, todo mundo sabe, né? Então, com pessoas assim, é muito mais fácil você chamar ela pro seu lado do que você querer bater de frente, Sim, né? Você tem que ter sim. inteligência emocional pra conversar com essas pessoas. Mas ele, assim, era um cara assim que, na maioria das vezes, as pessoas tinham dificuldade de lidar com o jeito dele. Mas nesse caso específico, não teve assim algum bastidor que eu me lembre que da briga, da questão teve sim, mas no vestiário eu não lembro se teve alguma continuação desse problema assim, sabe? Sim. E até pegando isso, 2005 foi um ano muito bom, né? Nossa, O Corinthians foi foi bom campeão brasileiro. Depois sai, né? Eu não lembro o que aconteceu, se a MSI saiu. Em 2006. Sai em 2006, Isso, né? os jogadores começam a sair aos poucos. Os- Eles tiraram, na verdade, os jogadores aos É isso que eu ia poucos. falar, não é que saíram, né? Eles tiraram, deles, o investimento deles, né? tiraram tudo mais. E, cara, na Libertadores de 2006, o Corinthians é eliminado pelo River, né? No Isso, Pacaembu. Isso. No momento em que tinha aquela questão ainda do Corinthians ter um problema com a Libertadores, de não ganhar e tudo mais. Como que foi pra vocês aquele jogo específico que teve até aquela invasão, tentativa de invasão da torcida e tudo mais do campo, em 2006? Profissionalmente falando, acho que foi o momento mais tenso que eu vivi em campo, né? Dentro de campo. Dentro Sério, de campo. Porque assim, é engraçado, né? Engraçado assim, no modo de falar, no meio da semana, os torcedores foram no Parque São Jorge, né? Cobrar um bom desempenho, Sim. tal, o resultado que a gente havia, acho que, perdido lá na Argentina. Domingo, acho, né? Isso. E aí tem um torcedor específico que ele fala comigo durante a semana. Ele fala, pô, vamos lá, não sei o que e tal. Eu falei, não, tranquilo, vamos. E aí nos vídeos até mostra. Quando começa a invasão, ele invade pelo lado e ele vem direto em mim. Pô, você falou lá que na semana ia acontecer e tal. E aí a gente se junta todos ali na área. Quando começa acho que já era mais ou menos ali por volta de 40 minutos, alguma coisa no assim. segundo tempo ali, No já. segundo tempo, quando o River já tava Já ganhando. tava e virado, tinha virado. né? já tinha virado e não tinha, assim, teoricamente não tinha mais chance da gente reverter. Cara, e ver toda aquela torcida tentando invadir pelo portão principal lá do estádio, do Pacaembu, cerca de não sei quantos policiais aguentaram ver, ali. hein? E a gente se juntou, tinha jogador que queria correr. Tipo assim, putz, vamos pro vestiário. E aí a gente juntou e falou assim, não, vamos ficar aqui fechados Junto, aqui na área. tentar se defender. Não, nem é questão de se defender, mas é pra não ficar aquela coisa, pô, 2 correram, não, vamos ficar todo mundo aqui. Né? Se tiver que correr, corre todo mundo junto. Sim. Se tiver que ficar, fica todo mundo junto, né?
E aí teve os seguranças, os policiais conseguiram segurar. E ali, a partir dali, o que as pessoas não viram, aí é história pra caramba. Aí tem bastante resenha. Porque a gente entra no vestiário e normalmente esses jogos que terminam, que era o jogo das 10, né? Aí terminar uma meia-noite, meia-noite e meia, tal, o cara mete o pé vai embora. Sim. Só que nesse jogo, uma parte do elenco só foi sair de lá às 3h30, 4 horas da manhã. Caraca, meu irmão. Porque não era seguro sair. Não, porque eu tava depois na praça lá na Charles Miller, perdão. Tava tendo a briga da polícia com os torcedores, querendo ter acesso ao estádio. Vestiário. Aí alguns jogadores saíram antes de Camburão. Eu já fiquei sabendo dessa história. Sério? Porque daí, tipo assim, os jogadores... Cara, eu não vou lembrar exatamente quais eram os jogadores, mas eram os jogadores da MSI, a maioria. Eles saíram no Camburão da polícia. No Camburão e saíram. E conseguiram sair. Passar no meio da torcida. E aí a gente ficou, esperando acalmar tudo, ter segurança pra sair. E aí eu lembro que a gente entrou no ônibus, agora vocês podem ir, já era umas 3h30, 4 horas. A gente foi e a gente deixava o carro no hotel, que a gente concentrava ali perto da Paulista, na Frei Caneca. Sim. E aí, em 98, 2000, na Libertadores, vocês lembram quando o Marcelinho, o Marcos pega o pé no Marcelinho? Do Palmeiras. Então, naquela época, teve uma questão, que é no mesmo hotel, que daí quando os caras saíram do hotel, no farol seguinte, os torcedores pegaram os jogadores. Fizeram emboscada. E aí a gente ficou pensando nisso, cara, 4 horas da manhã, a gente vai sair aqui, os caras vão estar esperando a gente. Já sabe onde é o hotel. Já sabe onde é o hotel. Daí a gente ficou lá acordado, né? Lamentando a situação dentro do hotel. Daí quando começou a clarear, e a gente não dormiu, é óbvio. Sim. Daí os caras falaram assim, putz, eu vou. Daí a gente falou assim, vai. Quem tiver coragem de ir primeiro vai. Liga pra gente, tá tudo tranquilo, pode vir. E aí a gente começou a ir embora dessa maneira. Caraca, então foi uma noite que não terminou praticamente, né? Foi a noite em claro. Caraca. Tem história que alguns conseguiram invadir o Pacaembu. É verdade isso ou não? Alguns da torcida conseguiram furar o bloqueio e invadir o Pacaembu. É verdade isso? O vestiário? Não. De pressão? Não lembro de ter torcedores ali, não. Mas agora, histórias de invasão, a gente pode ficar aqui falando. Nossa! E todos os clubes do Brasil. Na verdade, eu passei com isso no Corinthians e na Ponte Preta. Que foi mais complicado, né? Cara, é que agora é moda, né? A gente tá vendo os torcedores entrando no CT. Mas acho que a maneira que você entrava antes não é igual agora, não. Tem uma no CT de São Paulo que a gente já recebeu um atleta aqui que foi sinistra. Do CT de São Paulo. Sinistra também. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você vê... Porque a gente sabe, né? O cara quando invade, ou pelo menos quando invadia, não é tão simples invadir um CT. Quando a torcida invadia o CT e os jogadores estavam treinando, como é que era essa situação, cara? Até pra nossa audiência entender, porque é um negócio muito tenso, né? Assim, eu sempre tive a leitura que muitas vezes quem permite a invasão é a oposição. Exato, é aí onde eu ia chegar. Muitas vezes a oposição e muitas vezes o diretor que de repente não tem peito pra bater de frente com os atletas, chama a torcida e fala, dá uma chamada aí nos caras aí. Só que tem vezes que não, né? Tem vezes que é o impulso mesmo do torcedor, né? Daí eu vou contar uma pra vocês, que essa é histórica, assim, dá pra fazer cena de filme. Caraca. A gente, em 2007, a gente quase já brigando ali contra o rebaixamento, a gente jogou contra o Vasco no Pacaembu. O Pacaembu lotado, Gol 40 mil pessoas. Não, a gente perdeu esse jogo. Foi o gol do Leandro Amaral, não foi? Não, do Allan Kardec. Allan Kardec. Aí, lotado o estádio, né? Se a gente empatasse, a gente já respirava bem. E aquele jogo, o Corinthians não jogou mal, cara. Jogou bem, justamente. Jogou bem. E aí, faltando um pouquinho lá, alguém cruzou, Allan Kardec, pumba, 1-0. Putz, aquela ducha de água fria, beleza. E aí, nisso, a gente vai pro vestiário, acabou o jogo. Eu não sei se vocês lembram, antigamente os dois ônibus das duas equipes ficavam juntos. Eles fechavam a rua. Isso, ficava lá perto do vestiário ali. Sim, nas tribunas ali em cima. Isso. Ali, daí a gente começou a entrar no ônibus. E aquela época o elenco do Corinthians era formado por muitos jogadores assim, que foi destaque do Paulistão, destaque na Série B, Série C, e tal. E eram as pessoas que não sabiam muito como funcionava o clube. Via a pressão da torcida, mas não sabia. E eu vivi o clube desde a minha infância. E aí, nisso, o presidente da torcida organizada do Corinthians, da maior torcida organizada, vai lá no ônibus, só que o ônibus é filmado. Então a gente conseguia ver ele não conseguia ver a gente. E ele começa a jurar todo mundo. Se cair, vocês vão ter que mudar de cidade, vão ter que mudar de país. Eu vou atrás de vocês, eu sei onde vocês moram. E o pessoal dentro, alguns,
se desfazendo assim. Eu falei, rapaziada, não brinca que o negócio é séria. sério. Os caras vão atrás cara mesmo e tal, pá. Aí tá bom, daí passou esse jogo, daí se eu não me engano a gente jogou contra o Goiás. Goiás lá. Depois jogou mais um jogo e foi o Grêmio. Grêmio. Daí foi lá, caiu contra o Grêmio, né? Pô, aquela sensação ruim. Vai pro vestiário, todo mundo cabisbaixo, chorando, triste e tal. Pô, demorou pra caramba pra tomar banho, pra sair. Vamos, rapaziada, tem que sair, vamos embora. Aí começa a subir no ônibus. Aí subiu todo mundo, tá todo mundo aí. O ônibus pode sair? Pode sair. Daí no Olímpico, naquela época, a gente ia voltar pro hotel pra jantar, sei lá, não, jantar, né? Que o jogo foi à tarde, jantar e ir embora pro aeroporto. E aí você fazia uma volta, assim, no estádio pra pegar a estrada lá. Aí o ônibus não andou nem 5 minutos. Aí, do nada, aquele cara que tava jurando a gente lá no Pacaembu sai de dentro do banheiro do ônibus. Caralho, Tá de sacanagem, Quebrando a porta assim, ó. Daí todo mundo, tipo, tava no maior clima de velório, assim, né? Ele falou, não falei que ia pegar vocês, que não sei o que. E começou a ir pra trás do ônibus, assim, meio que, sabe? Socando todo mundo. E todo mundo meio que, tipo, em êxtase. Ninguém teve a reação de ir pra cima do cara, ninguém, né? De conversar. Ficou todo mundo sonhando, tipo, como esse cara entrou aqui, cara? Como ele tá dentro do ônibus? E aí tinha não sei se você lembra do boliviano Arce, era bem magrinho, assim. Eu sentava bem assim, a escada do ônibus estava aqui, eu sentava mais ou menos aqui. E aí, quando ele sai daqui, eu só olho assim, tipo, cara, eu fiquei... O que tá acontecendo? E ele vai pra trás. E aí o Arce tava, acho que umas 2 cadeiras atrás de mim, ele pula, acho que uns 4 bancos, assim, pro fundo. E aí o ônibus brecou, que tava sendo escoltado. Sim. Aí a polícia foi lá, tinha um segurança dentro do ônibus, foi lá apaziguar a situação. Sim. Aí o ônibus brecou, daí a polícia falou, o que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Não sei o quê. Por que parou o ônibus? Daí o segurança desceu com ele assim, né? Uhum. Daí quando a polícia ia algemada, aí tinha uns caras da direita, ele falou, não precisa algemar não, tá? Porque conhecia o cara, não precisa algemar não, tá? Aí liberaram ele, mas, cara... Foi assim, tenso. Saiu um cara do meio do ônibus, dentro do banheiro. Ouvindo tudo que vocês estão falando. E aí eu... Não, mas não tava falando nada. Não, tava mas, silêncio. Porra, se você for pensar, o perigo que é essa parada. Não, e outra, quem que deixou o cara entrar no ônibus, cara? O ônibus tá parado lá. Tá no estacionamento com porta fechada, com o motorista lá. Segurança no esperando. Então. Coisas do futebol, né? Coisas, e você avisou ainda. E eu avisei os caras, E meu irmão, beleza, chegamos aí na parte do Grêmio. Aquela sua cena emblemática, que você sai no túnel chorando, porque você ser um cara da casa, né, prata da casa, você consegue transportar pra aquele dia de novo e trazer o sentimento, obviamente, claro, que é um sentimento de muita tristeza, sem dúvida. Até porque, assim, foi o que a gente falou, você viveu glórias importantes, você é capitão, com 22 anos era capitão do Corinthians, desde os 10 anos. Acho que ninguém naquele... Claro, eu não tô me desfazendo das pessoas, mas acho que ninguém naquele elenco sentiu mais do que você aquele rebaixamento. E assim, aquela questão do rebaixamento pra mim não foi só questão futebolística. O Corinthians caiu, você caiu o Corinthians. E aí começa a gerar sentimento pessoal, né? Que de repente só tem que realmente quem foi criado no clube. Sim. Né? Cada um no seu respectivo clube, mas esse sentimento é só para quem foi criado realmente. Sim. E aí você começa a ter o sentimento de incapacidade, que você começa a se culpar. Poxa, como que eu consegui... Tava ali no campo, poderia ter evitado o rebaixamento. E aí um sentimento de vergonha. Como que você consegue... Mas não sei se eu tô conseguindo expressar. Não é a vergonha das pessoas. É vergonha de si. Sabe? De você não Podia conseguir... dar mais, né? Tipo, você começa a pensar várias coisas. E aí depois, quando passa aquilo, você fala, putz, futebol não depende só de um, né? Você depende de um grupo, de um contexto. E aí depois a gente pode até falar sobre isso, porque na minha opinião o Corinthians não cai em 2007, o Corinthians começa a cair lá em 2003, que daí é um efeito bola de neve, que uma hora ia acontecer, né? Que vive o São Paulo hoje. Ia falar, tem um parceiro aí que tá vivendo mais ou menos E aí depois do rebaixamento eu fiquei 1 semana dentro de casa. Sim. Eu era casado, eu tinha 1 ano de casamento, não tinha filhos ainda, eu fiquei 1 semana em casa e não queria saber mais de bola. Nossa, é horrível porque é na época das férias, né? Então, isso. Você acaba ali, você tá nas férias. Justamente. Daí o Corinthians cai, o Andrei Sanches me chama e fala, pô, Betão, vamos renovar por mais 3 anos. E aí eu te empresto pra você respirar novos ares e depois você volta numa outra situação. Eu falei pra ele que não, que acabava meu contrato ali, que eu ia pra minha casa.
Ele falou, você vai pro São Paulo, né? Porque quando eu marco o gol contra o São Paulo, quando eu marco o gol contra o São Paulo, o primeiro cara a me abraçar foi o Marco Aurélio Cunha. Malandro. No túnel. Daí ele falou assim, pô, um cara que tinha que quebrar o tabu e tal, esse cara deveria ter sido você merece pela sua história e tal. E aí, no Mesa Redonda, que era o programa que tinha, não sei se todo tem domingo, ainda, mês, histórico. E aí começaram a boatar, o Betão vai pro São Paulo, depois Foi. Só que não tinha nada. E o Andrés falou, você vai pro São Paulo? Eu falei, não, cara, eu vou pra minha casa. Eu não quero saber, não tenho contrato com ninguém. E eu com 23 anos. Né, pensando em parar de jogar. Tá louco, assim, a né, vida inteira pela frente. A vida inteira cara. pela frente. Eu falei, putz, eu vou ter que começar de novo lá no time do bairro, não sei aonde, pô, cair com o Corinthians. Não, cabeça viaja. Virou. E aí, quando começa as pré-temporadas, ali já em janeiro, aí começa a assistir televisão. Ah, fulano de tal fechou com o zagueiro tal. Time tal, fechou o elenco já, não vai contratar mais ninguém. Você fala, caraca, acabou pra mim. E o telefone não tocava nem pra... O Big Fone não... E aí foi quando o Leão, que eu já tinha trabalhado com ele no Corinthians, ele tava no Santos, daí ele me liga, eu vou pro Santos, mas assim... Mas então foi uma questão mesmo ali sua psicológica. Você tava completamente mal ali. Totalmente. E assim, aproveitando o gancho, a gente não podia deixar de falar desse jogo. Da quebra do tabu, foi em 2007 também. Não. 2007. Que no Morumbi, eu lembro muito bem, inclusive. São Paulo tava assim, perder pro Corinthians 4 anos. 13 jogos. 13 jogos. São Paulo anos. com o Imperador. Se eu não tô equivocado. Teve parte também. Né? E você faz aquele gol, cara. Eu lembro que você sai chorando muito emocionado e quebra o tabu. E antes disso, eu não vou ser hipócrita aqui. Te xinguei pra caramba. Eu imagino. Eu vou ser hipócrita, mas é de verdade. Tá, mas assim, de fato, o que o Coisa fala é verdade. Você, pelo simbolismo, era o cara pra fazer aquele... Não era pra fazer, mas fez aquele gol merecidamente, irmão. E, cara, merecia muito, porque é cria do terrão. E assim, cara, eu tava assistindo esse jogo, eu sou São Paulino também. E todo São Paulino tava assistindo com o corintiano, tava já zoando, né? Você já tava ganhando. Aí eu lembro que os corintianos falavam... Tava zoando já fazia 5 meses. Aí os caras já falando, não, empate é vitória, não sei o quê, cara. Mas assim, cara, que jogo. E foi um jogo ali que marcou muito pra você também, pelo que vocês estavam vivendo e pelo que você representava. Sim, né? O sentimento do gol. Se eu não me engano, eu era o único jogador... Se não me engano, não, certeza. Eu era o único jogador que tinha vivenciado os 13 clássicos. Ah, tu tava em todos. Eu tava em todos. Em todos. Caralho, 13 é muita E coisa, aí, né? assim, na entrevista coletiva pré-jogo, eu que sempre ia. E as perguntas são sempre as mesmas. E aí, vai quebrar o tabu? E como é que tá o peso aí de 5 jogos sem ganhar, de 6 jogos sem ganhar, de 7 jogos aumentando. E só aumentando a conta, assim. Teve empates também, né? Mas tivemos muitas derrotas. E naquele jogo... Era o sentimento, se você for ver os melhores momentos do jogo, o São Paulo, assim, meio que amassou a gente. Sim. Né? Assim, teve vários lances, assim, de gol, de chute, e a gente teve pouquíssimos, né? E é o time campeão 2007, né? O São Paulo ali já estava praticamente com o título encaminhado, a melhor defesa do campeonato, e assim, ninguém esperava, ou poucos esperavam, que a gente poderia vencer. E o interessante desse gol é que, assim, eu não sou um jogador que ia para a área cabecear, né? Porque eu sempre entendia que a gente tem que cooperar com o time com as melhores qualidades que a gente tem, e eu entendia que o cabeceio não era o meu forte, que sempre eu tive companheiros de zaga que cabeceava melhor, e eu era um pouquinho mais veloz que eles, então eu ficava sempre pro contra-ataque, para correr atrás dos caras. Sim. E aí, nesse jogo aí, faltava... Acho que já tinha com o jogador expulso, alguém do Corinthians tinha sido expulso, não vou lembrar tava com o jogador a menos. E aí, aos 39 minutos ali... Gustavo Neri vai bater a falta. E eu tava lá no meio campo. Daí eu olho pro Nelsinho e falo, vou pra área. Ele falou, vai. Mas assim, não tinha treinado, né? Qual o posicionamento que eu vou? Eu fui na intuição. E aí o São Paulo fazia marcação individual. Sempre, o Muricy sempre gostava da marcação individual. Homem. E aí quem tava marcando era o Richarlison. Puta, e aí, marcava pouco, né? Demais, cara. Richarlison, assim, de atletas... acho que é o cara mais atleta, assim, que... Rapidinho, a recuperação que ele tem no lance do Ronaldo. Atrás, de um modo geral, assim, o Richarlison foi um dos caras mais atletas, assim, que eu compartilhei o campo, né? E aí, quando aquela bola vai cruzada lá no segundo pau, se não me engano, o Fábio Ferreira cabeceia pra dentro da área. E o interessante é que essa bola, se você for ver no vídeo, ela vem girando ao contrário. E eu sozinho, assim, né? Eu falei, cara, imagina se eu erro esse gol. Quando eu cabecei e vejo a bola entrando assim, cara... Sem palavras, assim, parece que silêncio. Tirei um piano assim das costas, sabe? E ali ainda faltava 5 minutos, eu não sabia nem como que eu comemorava. Se eu comemorava com os amigos, com a torcida, se ia pra câmera. O cara não tá acostumado a fazer gol, né? E aí, quando eu faço o gol, faltava 5 minutos, eu passei 5 minutos ofegante, torcendo pra bola não
pra acabar o jogo, sai pra bola e mais na defesa. Bem isso, bem isso. Velho. E naquela época a imprensa podia entrar em campo. Aham. Daí eu lembro quando acaba o jogo, eu caio no chão assim, ó. Todo mundo foi você. E a imprensa era do gol onde eu fiz o gol. E Uhum. eu tava lá do outro lado. Pá, parecia, como que fala? Maratona. Os repórteres tudo correndo com fio, com não sei o quê, tudo... Mas foi uma sensação muito, muito boa, assim. Daí no dia seguinte, legal, recebendo um monte de mensagem, de ligação. Aí é gostoso ver o programa esportivo. Pô, antes de vir. demais, assisti todos, é isso Dos aí. caralho. Jornal, compra todos, que tinha nota no jornal naquela Você época. vê a nota, né? Ô, Betão, deixa eu voltar só um pouquinho, que esse aqui eu sempre pergunto também quando vem um cara do Corinthians da sua época, como que era jogar com o Fábio Costa, cara? Porque tem a famosa historinha lá que não podia cavar nele no treino, né? Cara, eu joguei com o Fábio Costa em 2 momentos. E a gente era amigo pessoal fora do campo. As nossas esposas saía com ele, isso já no Santos, né? Menos mal, né? É. Mas é como eu falei, o Fábio Costa ele era um cara que dentro do espaço de clube era um cara, não vou falar nem dentro do CT, dentro do campo, acho que dentro do espaço do clube ele era um cara, fora daquele espaço do clube, era um cara, tipo, nada a ver com aquele Sério? Fábio Costa que a gente tá acostumado a ver na televisão, né? É um cara muito família, assim, muito do bem. Mas o Fábio tem várias histórias, né, cara? O Fábio não gostava realmente que treinasse cavadinha, essas coisas que ele fala pros moleques. Vocês vão fazer isso no jogo? Vocês vão chutar desse jeito no jogo e tal? Assim, até certo ponto ele tinha razão. Tinha mas razão. os caras faziam pra pirraçar Sim, mesmo. os caras entendeu? Quem que cavava nele que você via? Que Cara, isso acontecia mais no Santos. No Santos, no Santos. Ah, tinha o Wesley, Uhum. Wesley tinha era o Thiago Luiz, na época o Ganso, mas o Ganso era mais quietinho. mais de assim, boa. né? E aí o Fábio Costa tinha uma época que, lá, quando eu chego no Santos, o CT do Santos, eu acho que vocês não conhecem lá, mas... Conhece? Conhece. Quando entra no portão, tem o estacionamento aqui dos carros, daí o prédio aqui, e aí se você faz uma volta assim por trás, Sim, tem o estacionamento lá da diretoria. sim. Tem as vagas marcadas ali. Isso, Sim, perfeito, perfeito. E aí quando eu chego no Santos, né, chegando, você tá só observando, e aí eu já tava lá, de repente eu vejo o Fábio Costa pegando o carro dele e dando a volta. Ué? Tá todo mundo aqui, jogador, e por que o Fábio Costa dá a volta e estacionar lá? Aí os caras falam, não, ali ele gosta de estacionar lá. Daí tá bom. Vai lá falar que não pode. Daí eu fui lá pra olhar no chão. Daí eu olhei no chão, tava lá, presidente, vice-presidente, FC. Eu falei, ele mandou pintar uma vaga pra ele poder estacionar lá O do... homem era chuva grossa. Lá ele tem muita moral. Tem no muita Santos, moral. Ele tem moral pra caramba. E como que foi a sua passagem no Santos? E já linkando com a sua ida pra Ucrânia. Como que foi esse momento? Como você falou, né? O telefone tocou, o Leão te levou. Isso. E aí acho que no meio do ano você vai pra Ucrânia, né? É, eu tô em casa já pensando no que eu vou fazer da vida, né? Depois do rebaixamento. Pensando que ia ter que começar lá na série sei lá o quê. E aí, de repente, o Leão me liga no Santos, cara. Eu falei, é agora. E o Leão, aquele jeito bem gentil, eu tinha uma reação boa com ele, né? Tá onde? Tô em casa. Vem pro Santos. Eu falei, né, eu tenho que falar com o meu empresário. Não. Já vem, não sei o que, aquele jeitão dele e tal. Uhum. Enfim, mas resolvemos assim 2 dias a situação. Sim. Não teve nem muita... Aí quando eu tô pra chegar no Santos, não tinha nem anunciado ainda, fui fazer exame, aquela coisa toda. Para o torcedor santista, o Corinthians é o maior rival. Sim. Né? O Corinthians Acho que é... 2002. Isso é. E o torcedor do Corinthians não tem essa rivalidade com o Santos. Aí, antes de eu chegar, o pessoal começou a pichar muro. Fora Betão, não tinha nem anunciado. Ah, por causa da... Por causa que eu tô vindo do Corinthians, queria do Corinthians, fora Betão, fora Leão. Daí eu falei, caraca, onde que eu vim parar? O que eu vim fazer aqui? A cabeça do cara. tranquilinho em casa, tranquilinho, porra. né? E aí começou essas questões, fora Betão, fora Leão. E aí anunciou minha contratação. Aí quando eu fui fazer o anúncio, a principal torcida do Santos, os caras vieram, conversaram comigo. Falou, pô, Betão, jogou no Corinthians, legal, mas agora você é nosso, Ah, os né? caras foi de Tamo boa. junto e tal. E aí na apresentação eles me deram o boné da torcida jovem. Padrão. Tem que Né? falar. Dar aquela moral, né? Aham. Mas aí o Santos tem uma outra torcida. Que assim, a torcida jovem fica aqui atrás embaixo do do placar. Já sangue jovem, né? Lá, fica lá do outro lado, lá em cima. Uhum. E naquela época, os torcedores tinham o costume de fazer a escalação, cantar o nome dos jogadores. Eu lembro. Né? A escalação da Fábio Costa, daí eu ia gritando nome por nome. Tinha umas musiquinhas. Isso, a torcida jovem gritava. Agora, a sangue jovem nunca gritou meu nome. Sério. Sempre quando chegava no meu nome, eles pulavam. Mas chegaram a falar com você alguma vez? Também não. Nunca. Né, nunca Virou tivemos contatos. Mas virou uma carta marcada ali. É, porque eu vim do Corinthians. Uhum. Só que daí o que aconteceu, cara? Eu tive assim, uma passagem muito boa no Santos. Né? Eu sempre digo que eu sou muito grato ao Santos,
porque foi o clube que abriu as portas para mim no momento mais difícil da minha vida. Sim. Né? Então, só tenho gratidão ao torcedor santista, ao clube. Inclusive, eu recebo mensagem até hoje. Que né? legal, velho. Pô, isso que é legal. E aí, a gente faz uma campanha. Era um time que as pessoas falavam que era um time muito ruim. Né? Acho que é pelo histórico dos Sim, times do Santos, sim. é um nível abaixo. Só que a gente faz uma campanha legal na Libertadores. Né? Sim. Fomos até as oitavas, ali por ali. Foi quarto? Quarta, alguma coisa do tipo. Sim. Né? E aí eu faço partidas boas, o Leão me utilizava de lateral direito, dei assistência pra gol voando, e tal. né? Não, tava bem, Eu tava lembro bem. disso E aí o ápice pra mim foi depois de um jogo, acho que foi contra o Cúcuta, se eu não me engano, que eu faço um cruzamento na Vila e sai gol, ou contra o América, enfim. Aí eu tô indo pra casa depois do jogo, escutando a rádio, o Pelé me elege como melhor em campo, né? Aí é loucura. Não, Aí é loucura. Aí fecha as portas e vai pra mim embora. chega, tô indo embora e tal. E foi nesse tempo que eu fui contratado pro Dinamo de Kiev. Uhum. Né? Então, pro Santos, assim, foi um baita de um negócio. Porque eu chego livre Pegou pro entre Santos. aspas, na baixa, né? E livre. Sim. O Santos não teve que pagar nada. Você foi, não você era renovou gente com o livre, Corinthians. você né? renovou com o Corinthians, é Isso, verdade. eu fui livre pro Santos. Daí a gente fez aquele esquema de 70-30, né? Do venda futura. Claro, claro. E aí o Dinamo de Kiev veio, me comprou do Santos. E ainda mandou o Maicon no E empréstimo. como é que foi o papo assim, pô, vou pra Ucrânia? Porque na época... Eu tinha assinado 3 anos com o Santos. Eu tinha falado você tinha 3 anos de eu contrato. tinha falado pra minha esposa, ó, agora vamos sossegar aqui, cidade boa. Cidade tal. tranquila do lado de São Paulo, Perto também de lá da casa, família. isso aí. Mas só que antes de ir pro Dínamo, você falou que a maior rivalidade da torcida do Santos é com o Corinthians. Passou na sua cabeça alguma coisa disso? Ou você, pô, vou pro Santos que eu tô precisando renovar? Não, cara, Cara, imagina você em casa, com a Parado. perspectiva de jogar num time de série J, sei lá que série. E ver o Santos, cara, É. como que você vai pensar em Caso de torcida. problema? nada. Depois a gente resolve. Sim. A gente vai trabalhando. Tem uma máxima que os caras falam. A gente não quer até jogar o primeiro jogo e ir bem, aí depois vai embora, cara, né? É, isso daí. E hoje em dia até tá menor essa É. situação. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Mas aí, cara, a Ucrânia é um país muito frio, é um futebol que ainda, óbvio, ele já tava com investimento legal, já tinha alguns brasileiros lá. E como que foi a sua ida, assim, o convite chegou, você pensou 2 vezes, você eu conversou? sempre fui um cara muito curioso, sabe? Muito detalhista, assim. Quando eu recebo a informação que poderia chegar uma proposta do Dinamo de Kiev através do meu empresário, eu já comecei a pesquisar. o idioma que fala, política, cultura, clima, modo de viver, moeda local. Daí comecei a procurar jogadores que já tiveram por lá para conversar como é que é. E aí então eu já tinha uma ideia do que seria, Uhum. né, do que eu iria encontrar. Aí a proposta chegou pro Santos. Lógico que o Santos, assim, eles não pensaram nem 2 vezes em me vender, porque pelo investimento Momento, né? e pelo investimento que fiz, nem teve investição, pagaram meu salário, e, enfim, de 4 meses, e veio, na época, acho que fui vendido por 2 milhões de dólar, na época, Sim. assim, né? E mais o Maicon ainda, como Maicon lateral. Sim, sim. Ele, o lateral esquerdo, né? Ele sai do Dinamo e vem ainda como moeda de troca pro Santos. Pro Santos foi um puta negócio. Sim, foi um bom negócio. E aí eu fui, cara, assim com a cara e com a coragem, né? O Dinamo, a Ucrânia é um país difícil de se viver, culturalmente falando, até pela história que envolve toda a ex-União Soviética, aquela coisa toda, a maneira das pessoas não é fácil. Aí vem o alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Que é mais difícil ainda. E só um ponto, você tava numa região que Kiev foi por muito tempo a capital da União Soviética. Justamente, Então justamente. tinha todo esse negócio, né, de identidade. Daí vem o idioma, que é o alfabeto cirílico, o alfabeto russo, que não tem nada a ver com o nosso. Totalmente diferente. A nossa cultura nada a ver, né? O clima intensos, tanto no verão, muito calor, no inverno, muito frio. Mas fui. E quando eu vou pra lá, todos os brasileiros saem de lá. Putz, foi o caminho inverso. Caminho inverso. Correia vem, acho que pro Atlético, não lembro, Flamengo. O Rodrigo também, acho que volta pro São Paulo. O Gladiador volta, não sei pra qual Palmeiras. time que ele voltou. O Cleiton tava lá, o Cleiton Xavier? Não, o Cleiton Xavier era do Shakhtar. Ele é do Shakhtar. Não, na época ele era do Metalist. Ele era do Metalist. Na época ele era do Metalist. E daí voltaram todo mundo. E eu fiquei sozinho. E aí o Dinamo de Kiev é um time que faz pré-temporada, todos os times lá fazem, fora, em outro país, fica um mês fora. Uhum. Daí quando tá o inverno rigoroso de Kiev, a gente fazia pré-temporada na Espanha, que é um inverno mais tranquilo. E quando tava no verão, que é muito quente em Kiev, a gente fazia a pré-temporada no verão da Áustria, que também é um verão mais frio. Ameno, né? E aí quando eu chego lá tem um intérprete, que é ucraniano, mas que falava português, e o treinador russo, e só eu de brasileiro.
Aí o treinador fala pro intérprete, você não vai na pré-temporada com ele vai sozinho, Caraca. pra ele poder aprender o idioma o mais rápido possível. Quem que era o treinador? Yuri Siomin, ele foi treinador da Rússia na Copa de 94. Vixe, então ele é daquela bicho velho antigão, old school, old daqueles school. caras que... Falou, Quase da KGB o cara. Ele falou, deixa ele sozinho, pra ele aprender o idioma o mais rápido possível, pra ele se enturmar o mais rápido possível. Eu falei, cara, que Como é que loucura. faz? Difícil, mas assim, pensando, é um É uma negócio bom. estratégia. Então, mas veja bem. Daí eu chego lá, pré-temporada lá na Áustria, eles dão uma bolsa assim do patrocinador, cheio de material. Daí tem a roupa do treino já tá ali, a roupa do passeio tá ali, a roupa de viagem tá tudo ali. E aí tinha a programação que eles dão, só que a programação tava em russo. Nossa, como é que lê? E os números só os números normais Uhum. e a programação em russo. E aí o cara me acordava, todos os quartos o cara vai ligando, tipo, tá na hora, tal, café da manhã, e falava o que que era. Uhum. E como que eu entendia? Nossa. Nada, né? E aí que eu comecei a perceber? A roupa que os caras usavam. Daí eu olhava ali no papelzinho. Putz, o primeiro horário que tem, tá escrito, vai, sei lá, 8 horas. Ou deve ser despertar. Eu ia deduzindo. Uhum. Daí o que eu fazia? Despertava às 7. Pra já olhar. Aí eu ficava na porta de Miguel aqui, ó. Aí Tá eu vi, sacanagem. eu vi o cara passando com uma roupa de treino. Falei, putz, vai ter treino. Treino. Me vestia com a roupa de treino. Aí, na roupa de passeio, a gente vai fazer alguma atividade. Eu botava a roupa. E aí eu fui aprendendo assim, cara. Daí o que eu fazia pra aprender o russo? Primeiro dia de treino, o goleiro, que era o mais experiente, ele chegou pra mim e falou assim, você fala inglês? Eu falo, cara, me comunico. Sim. Daí ele falou, então eu vou falar 4 palavras em russo pra você. Frente, trás, direita, esquerda, que você vai usar muito no treino. Atrás, frente, né, tal, direita, esquerda. Cara, ele me falou essas 4 palavras, eu ficava o treino inteiro assim, putz, nem preocupado com o treino, né? Só pensando. Só direita, gravar. esquerda. Aí tá bom. Aí acabava o treino, daí eu vi os caras falando uma frase, por exemplo, pra pedir água. Como que é pedir água em russo? É dai vadá pajalsta. Daí sempre quando fazia esse som, o que eu via? Putz, alguém trazia água. Eu já associei. Esse som, eu não sabia escrever e não sabia como soletrar, loucura. é pra pedir água. Então toda hora, dai vadá pajalsta. É água. Aí quando alguém falava 14 chás, alguém olhava no relógio. Eu falei, putz, 14 chás é pra perguntar a hora. Sim. E aí eu fui nessa pegada. Aí tudo que as pessoas falavam, eu olhava o que aquele som reproduzia na outra pessoa. Associava para... Associava. Daí, quando deu 6 meses, eu tava falando russo, cara. E eu nunca tive medo de ser corrigido. Aham. Então, quando eu escutava, eu ia tentar falar. Daí o cara falava assim, pô, não é assim, é assado. Nunca fiz aula, nunca fiz nada. E aí, quando deu 6 meses, eu tava me comunicando. Daí, os brasileiros que chegavam depois, não aprendiam russo. Por quê? Porque me usava como intérprete. Puta, Nossa. Ô, Betão, vem cá, eu preciso falar com o cara aqui, com o treinador. Ô, Betão, eu preciso falar com o roupeiro aqui, ó, tal. Mas Cara, pra você mim, aprendeu na forma mais sim. prática possível. E cara. aí, assim, pra mim, culturalmente, a minha passagem lá foi uns 5 anos na Ucrânia. Foi bastante tempo. Culturalmente, pra mim, foi sensacional, cara. Coisa que ninguém vai tirar de mim. Cara, que história, mano. Porra, Nossa, parabéns, irmão, é porque... resiliência, porque cara. a gente tá resiliência falando de demais. inglês, no esporte, falando de um... Porra, de Um uma... alfabeto diferente. Tá cara. maluco. Fora a cultura local. É. Que eles são muito fechados. Muito né? fechado e não te ajuda assim, eles não tem preocupação em te ajudar em muita coisa, não. Por exemplo, se você vê um gringo aqui no mercado, você tá no mercado, Perdidão ali. Tu vai ajudar o cara. Please, marango, onde tem marango? Você fala, morango, vem cá, eu te levo, tal, tem Aham. essa espécie, dessa, tal. Se você fala um acento errado lá, eles olham pra sua conversa, não sei o que você tá falando. E vaza. Caraca, meu irmão. É, tipo assim. E eu sempre faço essa pergunta também, o Léo dá risada. Como é que foi a questão da alimentação? Aqui do Brasil, tu levava muito feijão pra lá? Levava muita comida brasileira pra lá? Muito, assim, principalmente na primeira ida, que você vai, você não sabe o que você vai encontrar lá. Sim. Até você começar a se adaptar no local. Mas a gente levava 32 quilos de carne. Nossa. De carne? De carne. Como que a gente fazia? A gente congelava, Uhum. era uma mala de viagem só de carne. Congelava, deixava daí, colocava, empacotava no jornal, Uhum. no dia da viagem, fazia as malas e ia. Só que você pode sair com o alimento do país, só que Sim. pra entrar lá... É, isso que eu ia que perguntar, porque declarar. a Visa Isso. Agro Não, deles não lá... é nem declarar, cara. Você precisa... Não pode, meio que não pode, assim, né? porque a vigilância... Isso, a vigilância sanitária. Mas Isso. aí tinha um cara no aeroporto lá que ele passava as malas pra gente, porque acho que já fazia isso com outras gerações de jogadores, e a gente conseguia passar. E chegava congeladinha as carnes, a gente levava Caraca, biscoito, meu levava irmão. feijão, levava um monte de coisa, porque lá não... O Qual corte que era da a comida lá? Não, o corte da carne lá não era igual o nosso. Tem picanha, tem maminha, tem fraldinha, tem... Lá não, a gente até brincava, parece que eles partiam o boi em 4 e Joga. se vira aí, Se né? vira aí. E aí no mercado pra comprar era difícil, você olhava a carne e assim, putz, que carne é essa? Daí tava tudo em russo, você nunca sabia. Caraca, que loucura. Mas a alimentação deles lá
Eles comiam muita sopa, eles comem muita sopa, tanto Caso no inverno frio. como no verão. Ah, é, Daí tem a sopa gelada. Tem a sopa Gelada, gelada, é verdade. né? Tem uma sopa que é quente que chama borscht, Aham. que é uma sopa de beterraba com repolho, uma costela de porco, assim. Assim, é uma alimentação ok, assim, mas... Pra gente assim que tá acima do peso, acho que seria uma Calma aí, a gente queima, eu fale por você. Você que tá ruim. E aí eu lembro que eles comiam muito língua de vaca, Putz. só que assim... na infância eu comia também, mas Sim. comia temperada, na panela de pressão. Aham, o molho, jeito dava- mineiro de fazer dava ali, uma, dava né? Você nem sabia que era língua, mas lá não, cara. Lá era só cozida, eles tiravam aquela parte da pele, da língua, Aham. assim, né? Cozinhava, aquela coisa cinza, e só picava assim com um purê do lado. Que Aí louco. nunca que eu comia aquilo. Nunca. Aí você ficava no macarrão, ou com peixe, né? Ou com frango. Caraca. Eles comem coelho também bastante. Coelho? É. Que loucura. Qual que foi a experiência mais maluca que você viveu lá? E já na sequência, se puder emendar, qual que foi o maior bicho que você pegou lá na... Não precisa falar valores, claro, mas... Experiência mais maluca, cara. Lá jogar num lugar que, sei lá quantos metros. Tá, porque deixa tem, eu- tem uns lugares meio é, diferentes lá. Assim, eu joguei bastante Liga dos Campeões e bastante Liga Europa, né? Sim. E aí, talvez foi a primeira vez que eu joguei na neve rigorosa, que foi uma Liga Europa Bola laranja? na bola laranja. Isso aí depois o comum. Aí é de verdade. É. Só que jogou com bola laranja, né, irmão? Mas a gente foi jogar na Bielorrússia, Bielorrússia. né, que é um pouquinho mais pra cima ali. Rita Taleb, o maior jogador do... É, isso aí. Da Bielorrússia. E aí, qual que era o costume lá do Dínamo? E todos os times da Europa fazem isso, né? Ou a maioria. No dia do jogo, você tem que fazer um exercício. Tanto na Ucrânia como na França, eu Uhum. passei por isso, né? Uma ativação. Uma ativação. Ou é um passeio na praça, ou dentro do hotel mesmo você faz um alongamento. E lá no Dínamo, era passear na rua. Só que, cara, a gente chegou na cidade, tava menos 20, tipo, a gente chegou à noite, que assim, isso? menos 20. Daí eu falei, Que amanhã eu vou faz ficar no isso? soninho, né, pai? Ninguém vai me acordar pra Berço. fazer caminhada. Tem Vai caminhada não. amanhã. E a gente ficava, os brasileiros ficavam bolados com isso, né, cara? Aí no dia seguinte a gente vai fazer a caminhada. Cara, a gente andava na rua e afundando assim na neve, assim. Eu falei, Caraca, o que eu tô mano. fazendo aqui, velho? E o jogo era à noite. Tava 15 graus de dia. Daí chegou a noite, pô, 20, Caiu mais. caiu mais. E aí, quando você vai jogar, a sua primeira entrada no campo é dolorida, assim, tipo, tá no quentinho ali, mas você vai jogar, Aham. né? E aí você aquece e tal, beleza. A volta do primeiro tempo pra voltar pro campo depois, É doída. É pior, porque né? seu corpo começa a reaquecer e aí começa a doer a ponta dos dedos, assim. Nossa. E eu falava, cara, eu não vou voltar. E era o meu primeiro jogo. Eu falei, não vou voltar pro campo, não vou voltar pro campo, não vou voltar pro campo. A minha cabeça falando Aham. assim, né? Mas daí os caras pegam uma pomada lá, os caras vão esquentando Resolve, a assim. galera fala que essa pomada é meio mandrake. Ah, resolve. Assim, queima, cara. Praticamente Queima, né? praticamente queima. Você volta a sentir o ponta do dedo. É, tipo isso. Mas acho que de repente, assim, a sensação mais difícil, acho que foi essa, cara, assim. Agora, sobre premiação, cara, na Champions League o pessoal pagava bem, assim, a premiação, até por empate. Sim. Até Tipo, a gente empate. empatava, assim, a minha primeira Champions, a minha chave era Arsenal, Porto e Fenerbahçe, se eu não me engano. E aí a gente empatou com o Arsenal. Os caras deram uma premiação assim, cara, pelo empate. Eu falei, não é brincadeira. Que é isso aqui? É, cara, tipo assim, não é possível. Eles pagavam E era molhadinho? em espécie, cara. Que é isso. Não no vestiário, né? Aham. Mas pagava no CT. Esse Daí, pacotão o de velhinho, dólar, daí né? chegava um velhinho assim, mas um velhinho que não dava nada, velho. Andando bem devagarzinho assim. Uhum. Quando a van chegava lá, a gente brasileiro gosta de zoar, né, Aham. cara? Aê, chegou. Ele saia com uma malinha preta surrada, assim, tipo, toda meio que rasgada. Todo Daí tadinho. o pessoal só avisava, acaba o treino, vai pra lá. A gente nem tomava banho, já botava o roupão. Daí chegava lá um monte de envelope, assim. Ó. Já com os envelopinhos com aqui, nome, já só com vai- nome. O Love conta uma história que lá no CSK ele chegou pro presidente e aí tinha exatamente assim. Eu queria saber se é assim mesmo. Vários pacotes. É, isso Aí ele fala assim, tá, mas qual que é o meu? O cara fala, tudo. Ele, não, mas tudo o quê? Lá os caras têm essas loucuras aí, cara. Assim, é bom, né? Mas você fica meio assim, né, cara? Caraca, onde eu vou colocar esse dinheiro? velho? É. E tinha um cofre no clube, cada um tinha seu cofre. Só que nada que eu deixava no cofre Tá do maluco, deixava no pô. cofre. Se eu tenho achado, Se eu alguém sou também o tem. clube, Sou de São Paulo, irmão. Tá eu louco. deixava- Era leste, meu irmão. Só eu tenho achado. Aí eu levava pra casa, cara. E levava pra casa e banco, como que era? Não, então, daí depois, assim, quando eu fui pra lá, eu não tive a instrução de empresário, de como que faz, não tinha instrução de ninguém. Só que eu chegava lá, os moleques falavam assim, não, eu levo no avião.
Aí o outro Pô, falava na assim. avião dá ruim, né? Daí o outro falava, não, eu mando, deposito aqui, os caras me depositam não sei aonde e tal. Daí eu fiquei juntando 6 meses de salário Nossa. até eu ter confiança e a explicação de alguém que realmente era da área, né? Uhum. Aham. E aí a gente abre a minha empresa. Fazer o negócio certinho. Isso, pra não ter problema. Da forma legal. Isso, daí você abre uma empresa tal, que faz as transferências, transação, transação, tal, paga imposto. tudo legalizado pra você não ter Sim. dor de cabeça depois, né? É. E assim, a gente não mexia em salário lá. A gente vivia só só de bicho. premiação. É, só de premiação. O salário era a parte. Era assim, É. porque assim, a gente. Campeonato ucraniano, a gente perdia, sei lá, 2 jogos no máximo. Que era E a- clássico, né? Que era o clássico contra o Shakhtar, de repente contra o Dnipro, ou o Uhum. Metalist, nos jogos difíceis É, assim. porque, na verdade, na época era Shakhtar e Dinamo, né? Assim, Não, em termos de antigamente, era Dinamo e Shakhtar. força. É, Dinamo e Shakhtar. Depois isso. que o Shakhtar... Aí levou a Legião de Brasileiro. Isso, isso. Estourado. E aí você vivia de premiação, né? E aí, cara, nessa passagem você zerou o game lá, né? Ganhou tudo. Só não ganhou uma Europa League e tal, que era muito difícil, assim. Semifinal. É, chegaram até a Bateram na semifinal. O Shakhtar ainda perdemos. Cara, você pegou... Foi o do... Foi contra o Shakhtar? Foi contra o Do Shakhtar, Wilson- semifinal. Wilson? Me conta essa história aí pra gente. Gol no final, no último lance do jogo. Acho que o William dá uma invertida assim, ele domina, dribla o lateral nosso e finaliza, cara. Que tristeza, cara. Puta, Toda velho. vez que você olha pra ele na TNT, você fala... É, direto. Tem que ter um rachão, você dá uma A chegada. resenha é sempre essa. E aí, cara, assim, você pegou o Barcelona do Pepe, 2010? Peguei, Você jogou joguei contra? contra o Messi. Como é que foi, velho? Não foi. Não, mas brincadeiras à parte, né? A maioria dos meus jogos na Europa foi como zagueiro pelo lado direito, como lateral, vamos dizer Lateral. assim. E lá eu joguei sempre na direita, na esquerda, no meio, mas acho que a maioria foi como lateral pelo lado direito. E aí, na véspera do jogo, o treinador já era outro, ele chegou e falou assim pra mim, Betão, amanhã a gente vai jogar contra o Barcelona. Ele fazia preleção individual, chamava no quarto dele o cara, ou individual ou por setor. Uhum. Pô, amanhã a gente vai jogar contra o Barcelona. Eu falei, tô sabendo, amigo. Acho que eu sei. Tem um joguinho aí. Essa notícia eu já sei. Ele falou, cara, é o seguinte, o Messi joga do lado direito do ataque do Barcelona Uhum. e ele é canhoto. Eu falei, tô sabendo também, eu sei muito bem disso. Ele Já falou, vi uns vídeos. eu falei, pensei comigo, né? Fala logo o que você quer. Ele falou assim, eu vou mudar você de lado, vou colocar você do lado esquerdo da nossa defesa. Como ele é canhoto e você é destro, ele sempre vai cortar pro meio e vai bater no seu pé direito. Eu falei, é só isso. É só pro meio que ele corta, né? É igual o Robin. Só vai dar uma cortadinha É no só meio. isso que ele faz. Mas enfim, ele queria que eu fizesse uma marcação individual no Messi. E aí aquela noite foi terrível, né, cara? Falei, caraca, justo eu, cara, marcar um Messi, tanto jogador em campo, soube pra mim e tal. E aí quando começa o jogo, cara, eu colo no Messi. Literalmente, assim, onde ele vai, eu vou. Onde ele vai, eu vou. Eu lembro que ele começou a perceber isso, o que ele começou a fazer? Ele começou a ir pro meio do campo, pra abrir espaço, com o Pedro, sei lá quem que eram os outros atacantes lá. E aí eu olhei pro treinador, o treinador faz assim, não vai, acompanha ele. Aí eu lembro que ele abaixou assim pra amarrar a chuteira, assim, ele me olha, sabe quando o cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Tipo assim, né? Uhum. Assim, o primeiro tempo que eu fiz, marcando ele assim, não, o jogo foi muito bom, fui muito elogiado depois da partida, né? A gente perdeu de 2-1. Sim. A gente saiu vencendo, e aí depois eles empataram, ou inverso, não vou lembrar agora. Mas o segundo gol do Barcelona que é icônico, né? Ele pega a bola ali quase no meio campo, ele ligou a estrelinha do Mário e começou. Começou a driblar uns 4. E, Betão, é assim, você que tá no jogo marcando ele, você não dá nada pro cara, o cara tá aqui mortinho da Silva. Do nada ele arruma duas... É aquele jeito, Daniel cara. Alves fala Que ele ficava meio assim. As pessoas acham que ele tá morto, mas na verdade, o que eu imagino é que ele tá fazendo um mapeamento de campo, cara. Tá vendo os melhores lugares. Movimento, onde tá com espaço, tal. E o Não sei o quê. raciocínio muito Tanto que a bola chega pra ele, ele já sabe o que ele vai fazer sempre. E tanto quando ele, ele tá sem a bola, ele nunca tá correndo. É, Ele tá sempre parado. Então, eu acho que na verdade, assim, e tem um vídeo muito bacana que já postaram dele, que o lance tá lá do outro lado do campo, ele tá assim, ó. É, olhando o campo. Daqui a pouco a bola chega nele, daí, sim, lá ele driblou uns 4, daí um zagueiro fez a falta e pegou, bateu a falta, gol do Barcelona, acabou o jogo 2-1. Nossa. Mas assim, eu fiquei feliz pela partida que eu fiz, pelos comentários depois do jogo, e feliz também por ter enfrentado, né, o maior jogador aí dos últimos anos. E aí, partindo do princípio que você é um cara
da base do Corinthians, viveu todas essas glórias do Corinthians, Santos, aí chega no Dinamo. Como que foi jogar a primeira Champions League, cara? O sentimento. Cara, quando tocou ouviu o barulhinho, quando tocou né? o hino, o que que passou na tua cabeça, meu irmão? Cara, é que eu falo sempre pra todo mundo, né? Eu fui uso uma frase que agora me fugiu, mas é como assim, eu fui do céu ao inferno em 9 meses. Tava sendo rebaixado pelo Corinthians, que era o meu pior momento da minha história. Né? Em 2007, em dezembro de 2007, em agosto eu tava disputando a Champions League, cara. Em agosto do ano seguinte, e eu em janeiro achando que eu tinha que jogar lá na Série J, e depois em agosto eu tava estreando na Champions League. Agosto, setembro ali. Como a vida Cara, é. e foi contra o Arsenal. Né? Contra o Arsenal, assim, eu entrando em campo, daí do outro lado tinha Galás, tinha Van Persie, tinha Fábregas, Alcote. Não, o Henry acho que não tava nesse jogo. Adebayor, Fábregas. Pô, é um Era baita time do Arsenal. Time, cara. O Daniel Alcote corria absurdamente. Tinha um turco lá, jogava muito meia também. Do Arsenal? É, tinha um nome estranho. Ah, não vou lembrar, mas enfim. Rabisqueiro pra caramba. Aí você escutar essa música, essa assim, é o que a gente sempre imagina, né, cara? Você em campo, começa a tocar musiquinha, você começa a olhar pro lado, os caras vêm te cumprimentar, você fala, putz, é o cara que eu tava jogando videogame ali, no Play 2 e tal, não sei o quê. E é interessante que os times da Europa, eles respeitam muito, mesmo sendo superiores, eles respeitam taticamente as coisas, né? Sim. E aí eu lembro que eu tava jogando pela direita, eu tava confrontando com o Van Persie. Né? Tem até uma foto minha com ele disputando uma bola assim. E aí, quando eu tava carregando, eu até brinquei depois com o pessoal, quando eu carregava a bola, ele baixava a linha pra marcar assim lá no meio campo. Daí eu falei, tá vendo? Ele viu meu DVD. tá me respeitando, tá me respeitando. Mas assim, cara, é o que eu falo, né? Minha passagem na Europa, eu pude realizar meus maiores sonhos da minha vida, né? Eu joguei nos melhores estádios do mundo, contra os melhores jogadores do mundo, disputei os melhores campeonatos do mundo, e dentro de uma improbabilidade de um menino de 10 anos que foi fazer teste no Corinthians, com a probabilidade de ser mandado embora no primeiro ou segundo ano que tava lá dentro, né? Tu jogou no Giuseppe Meazza também? Jogou, né? Contra a Inter, né? Joguei contra a Inter. Era aquele super Inter também, né? Assim, o estádio que eu falo que foi bacana, que eu joguei, foi no do Valência, cara. O do Valência é legal. Mestalha? Que, assim, é um estádio que você não... o último anel lá, você quase nem enxerga, assim, é muito alto, sabe? É muito íngreme, né? Isso, Mas o do Giuseppe Meazza foi engraçado também, que nesse ano, a gente pegou a Inter de Milão, que era o Mourinho, o treinador. 2010 campeão. Isso, foi nesse ano. Milito na Júlio frente. César, Michael, Milito. Se vocês observarem na fase de grupos, a gente pega eles. Sim. A gente tá ganhando de 1-0 até 40 minutos do segundo tempo. 43, sei lá, alguma coisa assim. A Inter tava caindo da fase de grupos fora. E a gente classificando. Aí em 5 minutos, os caras meteram 2 gols. O Eto'o tava nesse time também, né? Tava. Daí depois eles fizeram 2 gols, classificaram e foi campeão. Caralho, meu irmão. O Júlio César foi o melhor goleiro do mundo esse ano. E o Mancini tava lá também. Fora o Messi, qual foi outro cara que te surpreendeu na Europa, nesse tempo de Europa que você enfrentou? Você falou, cara, esse cara joga muita bola. Cara, o Messi é chovendo molhado. Né? Eu joguei com muita gente boa, assim, né? Daniel Alves, que era um cara que eu tinha admiração pelo futebol dele, né? Mas dos atacantes, cara, joguei contra o Messi, joguei contra o Ibrahimovic. Nossa. O Ibrahimovic eu joguei umas 4, 5 vezes, assim, que eu joguei tanto na França como no Dinamo, né? Lavezzi, Eto'o, Van Persie. Joguei contra os caras... Shevchenko você jogou junto? Junto, Shevchenko eu joguei junto. Ele é ídolo pra caramba lá, né? Ele manda lá. Ele manda, justamente, ele manda. E era engraçado que ele voltou pro Dinamo, ele voltou, se eu não me engano, uns 35, 36 anos. Ali, né? Ele jogou 2 anos ainda. E aí você vê ele no treino assim, cara, ele com 35 anos, né? Meio que o joelhão baleado, porque o cara teve uma carreira assim... Absurda. O que ele fazia assim nos treinos, no campeonato ucraniano, assim, ele driblava com facilidade. Eu ficava imaginando ele com 22 anos no Milan. No Chelsea. O que ele deveria voar em campo, assim, esse sabe? Cara, era fenômeno mesmo. Né? Então eu tive assim, o prazer assim, de jogar contra os maiores. Assim, alguma vez os caras lá falaram alguma coisa de naturalizar para ucraniano ou não? Não. Porque eles tinham muitos com os brasileiros. O Marlos se naturalizou. O Danilo Silva. Danilo Silva. Mas não, assim, eles tinham com alguns, tiveram com alguns, assim, mas não, comigo não. E, cara, vou fazer uma pergunta aqui, que a gente ouve muitos relatos, né? Você sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileiro lá? Não. Lá, eu, particularmente, assim, de ofensa direta, igual alguns sofreram. Assim, a gente que é negro, a gente sabe que existe o racismo velado e tal. Olhar, isso, justamente. Mas aquele de ter a ofensa do xingamento direto, não.
Mas eu passei por situações assim que a gente percebe, né? Constrangedor, né? Tem alguma que dá Constrangedor. Tá, todas. Tipo assim, a gente tinha condições de ter um carro bacana na cidade, né? E lá realmente é majoritariamente brancos. Sim. né? Caucasiano, né? Isso, é. Eles sabiam que quando eram os negros, provavelmente era de fora. Sim. E aí você tá com um carro bom, as pessoas ficam assim, te olhava, Dá pro teu daí olha pro carro. carro, Ah, não. Sem daí falar te olha, nada. sem falar nada, daí te olha, daí olha pro carro, tipo, Vai. como que ele tem esse carro aí, né? Aham. E na Ucrânia é muito assim, cara, ou você tem grana, ou você não tem. Então não tem a classe média, assim, vamos dizer Uma assim. Né? Não desigualdade tinha, né? social, né? Era muito desigualdade social. E aí muitas vezes, assim, tava no mercado, por exemplo. Essa foi icônica também. Tava no mercado, eu já tinha aprendido a falar russo. E aí tinha uma senhora, bem senhorinha, com uma criancinha que devia ter seus 4, 5 anos. E aí a gente percebe que o preconceito racial, ninguém nasce racista, a pessoa aprende. Se torna racista. Né? Sim. E aí eu tô lá passando, e aí eu peço licença pra mulher, que ela tava meio que ocupando o corredor, eu tava passando com o meu carrinho, eu pedi licença pra ela. Daí a criança, quando eu falei em russo, licença, a criança fez assim, ó. Ela ficou me acompanhando assim com o olho, e cutucou a avó dela. Vovó, Como? ó, o negro fala russo. Caraca, Aí eu mano. só passei assim, ri pra ela assim, porque eu entendi que ela Aham. falou, ri e foi embora, né? Sim. Então você vê como Que que loucura. a forma que Já vão cultivando essa parada, né? mesmo que talvez eles não colocam na sala de aula pra explicar, Mas né? é Mas a é uma convivência. convivência, né? Nesse período também. Você chegou a jogar no Chácara com o Rodrigo e com o Kleber? Ou eles... No Dínamo, não. no Dínamo, Não, quando né? eu fui, eles voltaram e ficaram por aqui. Ah, tá. O Rodrigo, ele tentou voltar por causa que era empréstimo, Sim. só que não chegou a ficar quando estava lá. Tá, E aí verdade. me explica uma coisa, a sua passagem no futebol francês, você chegou aí depois que você tava no Dínamo, você foi pra Ponte antes, como é que foi Não, isso? foi assim, a minha passagem do futebol francês, a minha esposa engravida do segundo filho, eu estava na Ucrânia. Certo. Ela engravidou o primeiro, eu estava lá também, em 2009, e aí do segundo filho foi em 2013, 2012 para 13 ali que ela engravidou. Cara, e a vida lá, assim, pra essa questão com criança, hoje é mais tranquilo, mas era complicado, né? Pô, a gente pegava 13 horas de voo com as crianças, eu ia, ela tinha que vir sozinha, com 2 crianças pequenas e tal. E aí a gente resolveu que a gente precisaria sair para algum canto mais acessível, né? Para poder ter a segunda gravidez tranquila, para não ficar sozinha aqui no Brasil e tal. E aí quando eu fui falar com o presidente, faltava ainda 6 meses para completar o meu contrato, para acabar o meu contrato. Uhum. Eu falei, presidente, tô com uma situação assim familiar, né? Tô querendo ir para um outro clube. Se eu tiver uma proposta, você me libera? Eu tava com o intérprete, porque essas conversas um pouquinho mais detalhadas, você tem que ter um intérprete. Daí ele pegou um papel, uma caneta, e fez assim para mim, ó, e falou alguma coisa pro intérprete. Daí ele falou assim, ele tá falando pra você escrever no papel quanto que você quer ganhar, pra você ficar, Caraca, meu irmão. e quanto tempo de contrato você quer a mais. Tu tinha muita moral lá. Daí eu gelei assim, sabe, na hora. Você não esperava, né? Não, eu pensei que ia falar, não. Eu pensei que ia falar assim, não, você vai ter que ficar com o Uhum. Derreter contrato. passaporte que eles tinham. Eu acho que naquela época não tinha tanto isso, mas eu achei que ele ia falar assim, não te libero e volta, vai treinar, amigo. Sim. Né? Ou senão ele ia falar assim, não, tudo bem, tiver uma proposta. Ele pegou uma caneta e um papel e empurrou assim pra mim e falou, ó, escreve aí quanto você quer receber e quanto tempo de contrato você quer mais pra você ficar. Daí quando ele falou isso, eu falei, caraca, o que eu faço agora? Você nunca chegou nessa parte, né? Eu não tinha planejado esse momento. Eu falei, não. Falei pro intérprete, não, fala pra ele que não é a questão financeira, é uma questão familiar que eu preciso sair, tal, insistindo, não quer mesmo? Então tá bom, chegando alguma coisa, a gente entra no conversa. E aí, eu tava de férias, já me preparando pra voltar pra lá, aí me ligou um cara, um francês, e falou assim pra mim, pô, Betão, tem uma situação assim num time da França, só que é um time pequeno, né, mas, né, o que você acha? Eu falei, cara, eu vou. Ah, vai pagar quanto? Ah, era bem menos do que eu recebia no Dínamo, né? Eu falei, não, eu vou, cara, bem-estar da minha família, tal. Fui. E aí, terminou os meus 6 meses lá, daí acabou meu contrato pro Dínamo, não precisei voltar. Só que quando eu chego, quando eu fui pra Série A. O time tava na Série A. Era um time mais ou menos igual aconteceu com... Não sei se vocês conhecem a história do Joinville, mais ou menos Santa Catarina, que era um time meio que de bairro, daí foi crescendo, Sim, batendo na tipo, Série A a e série depois caiu tudo. Tipo Água Santa, aqui em São Paulo, mais ou menos. É, que o Água Santa não chegou à Série A do Brasileiro, mas... mas esse time que eu tava, aconteceu, ele era tipo time de bairro, foi pra terceira, foi sendo campeão de tudo, chegou na Série A. Bateu.
Daí eu fui lá, fiz 6 meses assim, sensacional. E aí começou a sair nos jornais da França que eu seria a próxima dupla de zaga. Não lembro qual era o zagueiro que tava no Olympique de Marseille na época. Falei assim, ó, o pessoal montando, fazendo... O Alex? Não, mas era francês. É o pessoal montando as perspectivas, né? Pô, o Betão vai ser do Olympique e tal. E aí esse time quis renovar comigo. Daí o cara que tinha feito negócio falou, não, vamos segurar. Vai vir coisa boa aí e tal. Se não vir um time fera, vai vir um mediano, que não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. E aí eu comprei a ideia, né? Não, vou segurar. Daí o time fez uma proposta pra mim, ó, um renovado. Falei, não, vou dar uma segurada e tal. Conclusão. 2013 acaba o ano, né? Eu tava no time da França. E aí eu vou pra Ponte. E aí foi meu pior momento técnico que eu tive, foi na Ponte Preta. O que você acredita isso? Cabeça? Não. Acho que a adaptação. Se você for olhar a volta... Ficou fora, né? Eu fiquei 5 temporadas fora. E aí você vê a volta de todos os zagueiros que vieram de muito tempo fora, voltando pro Brasil, entre aspas, volta grosso. Com o Lúcio foi assim, com o Cris foi assim, com o Juan, cara, quando voltou pro Inter, ali o pessoal no começo... Foi uma sua bola. Por quê? O que acontece lá? Porque lá é um jogo muito organizado. Daí quando você chega aqui, você tem que ficar correndo. As linhas tudo bagunçado. Cobrindo lateral e dar bote errado. Mas aquelas loucuras de subir. E aí eu chego, daí sobe os 2 laterais juntos, você fala pra onde eu vou, né, aquela coisa toda. Putz, é verdade, e aí eu chego na Ponte Preta, eu carpegiando o treinador. Eu falo, Betão, preciso que você joga, cara. E eu chego sem pré-temporada. Eu treinei uma semana, eu falei, já mata o cara, vou, cara. Isso, vou. Aí fui, joguei um jogo, primeiro jogo, terceiro jogo, daí teve um jogo que foi lá na Arena do Grêmio. A gente com 1 a menos desde o primeiro tempo, jogo difícil pra caramba. Aí lançaram uma bola assim, a bola tava quase na linha lateral, e o meu goleiro tava aqui, era o Roberto. Uhum. Daí eu vim pegar aqui, o gladiador tava meio que correndo pra cá. Aí eu vou recuar pro Roberto, meio que de peito de pé, assim, com a perna direita. Só que a bola realmente foi curta. Só que se o Roberto viesse e desse um bico... Segue. Ele foi e voltou. Ele hesitou. Titubeou. Daí o Kleber veio 1-0, acabou o jogo, beleza. Aí o jogo de volta era contra o Inter, Moisés Lucarelli. E a torcida da Ponte é chata, assim, a torcida, né? Cobra muito. Fanática. E aí no primeiro tempo, Leandro Damião tá de costa pra mim na área, ele faz um movimento, me dribla, eu me enrosco com ele, pênalti. Cara, aí era tipo, sei lá, 15, 20 minutos de jogo. Aí encostava na bola, a torcida da Ponte. Caralho, foda. O treinador não me tirou. Joguei o jogo todo e daí já era o Jorginho. O Carpegiani tinha que sair, era o Jorginho. Daí acabou o jogo, o Jorginho falou comigo, pô, Betão, na semana, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou tirar você do time, vou conversar com a imprensa, vou falar que é pra você ter pra você aprimorar a sua parte física, pra não falar que eu tô tirando por questões técnicas. Sim. Pra você aprimorar a sua parte física. Aí com o tempo deixa a torcida abaixar a poeira, bota os moleques pra jogar. E você volta. E você vai voltar naturalmente. Ele falou. Só que você já vai ter tempo de treino e tal. E eu falei, não, tranquilo. Só que nisso os moleques entram e entram bem. Tanto que a Ponte vai pra final da Sul-Americana. Da Sula, Contra o 2012, né? E 13. O Rildo, que é o Rildo Isso, tava no Rildo, time. Gol do Felipe Bastos de falta. Exatamente. A Ponte vai mal no Brasileiro, só que tá indo bem na Sul-Americana. Aí o Jorginho foi muito claro quando ele falou, pô, Betão, agora eu tirar os meninos não vai fazer sentido. Salvou um pouco, né? Eu falei, professor, tranquilo, entendo o meu momento, não foi um momento bom. E aí foi esse momento que eu voltei pra Ponte. E aí, em 2014, você vê as histórias do futebol que ninguém sabe, né? Chega um italiano e me liga. Que eu tinha passaporte italiano, eu tenho, na verdade, né? Você tem dupla nacionalidade. Tenho, por causa da família da minha esposa, a gente tirou lá muito tempo atrás, Sim. Todo mundo tem lá em casa. E aí chega um italiano e fala, pô, Betão, tem uma situação assim, pra gente ir pra Itália, pro Sassuolo. Na época tava começando a organizar o Sassuolo. Eu falei, cara, vou. Eu falei, não, fica tranquilo que até a janela fechava dia 31 de janeiro. Ele falou, não, pô, tá tudo certo. Isso você na Ponte ainda, né? Não. Acabou a ponte, fiz 6 meses, acabou, fui pra casa. Tá. E aí ele falou assim, eu vou trazer os caras aqui em São Paulo, a gente vai no hotel, conversa. Falei, beleza. Fui no hotel, conversei com os caras lá, que se diziam que era do Sassuolo. Aí beleza, quando foi chegando dia 20, 21, não, tá tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Daí fechou a janela. Eu falei, e aí? Ele falou, cara, não deu tempo lá, mas já tô conversando com eles aqui, o que a gente vai fazer? A janela vai reabrir no meio do ano de novo. Aí você vai um mês antes, e aí você vai treinar, quando abrir a janela você já tá lá. Eu falei, pô, firmeza. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Daí em 2014, cara. E eu tava com 2014, tinha 31 anos. Ano, Copa. E eu, 31 anos. Vi a Copa em casa. Passou, eu falei, cara, acabou minha carreira.
Daí, putz, e agora, cara? E no telefone também não tocava nem pra falar um oi ninguém, nem ninguém. Nem o zap. Todo mundo sem crédito. Todo mundo sem crédito. Daí quando foi em novembro, liguei pro Dínamo. Tu que ligou? Eu não entendo, porque eu geri minha carreira. É isso que eu perguntava, Meus últimos né? 9 anos foi eu que fiz todos os meus... Caraca, que foda. Nos meus últimos 9 anos eu que E cuidei. qual que é a... Ele sempre falava, né? Me ligou. Qual que é a... Como eu vou colocar essa palavra? Não sei se a diferença, mas o que é mais difícil, mais fácil, porque você que toma suas decisões, pra você entrar em contato com o clube? É mais difícil, porque você precisa fazer esses contatos. Mas como eu joguei em poucos clubes, muito tempo em poucos clubes. Né? Corinthians mais de tantos anos, ao Dínamo 5 anos. Na França eu joguei até onde o time Havaí, não faliu. O Havaí foi, no Havaí fiquei de 16 a 22. Então a dificuldade é do contato. Mas como eu tinha portas abertas onde eu passei, então acho que isso facilitou pra mim. Caraca. Né? E aí eu ligo pro Dino e falo, ó, tô numa situação... Isso que é legal você deixar sem portas abertas onde você passa. Eu falei pra eles, olha, eu tô numa situação assim assada, eu tô desde janeiro sem jogar. Queria ver se vocês têm interesse na minha volta. Eu falei com o treinador e falei com o gerente. Mas, cara, a gente vai conversar aqui internamente. Tipo assim, eu liguei numa quarta-feira. Aí na quinta eles me ligam de novo e falam assim, mas como é que tá seu peso? Como é que você fala? Cara, tô bem. Tô treinando, eu tava treinando realmente. Eu nunca tive problema de engordar, de peso e tal. Não tive lesão. Aí quando foi na sexta-feira, ele falou, o bilhete tá no seu e-mail, vem. Daí eu fui. Ele falou, daí eles me viram pessoalmente, né? Eles pagaram tudo. Daí passei meu aniversário lá sozinho, inclusive. Foi bem na época do meu aniversário. Frio do caramba. Fiquei morando no alojamento até por um período. Falei assim, Betão, você vai ficar treinando com o time B de novembro a janeiro. E aí quando virar a temporada, a gente vai te avaliar. Se você tiver ok, você vai pro time normal, com o time A e tal, beleza. Eu falei, tranquilo, cara. Eu fiquei treinando, mas não tinha combinado salário, não tinha combinado nada. Fui lá pra treinar. Aí quando chegou em janeiro, eu falei, pô, Betão, você tá bem e tal, a gente vai te pagar tudo, esse tempo que você ficou aqui. Caramba. Você vai continuar com o seu último contrato, o último valor de salário de quando você saiu, e a gente faz um contrato de 6 meses. Daí eu fiquei lá os 6 meses, daí tinha uns caras da seleção porque lá era uma gente tudo quanto é lado, né? Sim. Daí tinha o Vida, que tava muito bem, que é da seleção da Croácia. Sim, o Vida. Da Magoy Vida. Tinha o Vukovic, que era um volante também da Croácia. Piatov era do... Não, Piatov era do Shakhtar. E aí tinha outro zagueiro que eu esqueci que era da seleção da Suíça, cara. Enfim. Aí eu não tive Tive oportunidade, mas não consegui pegar a titularidade. E aí, a partir dali, eu fui pra França. Aí você voltou, mas você voltou pro mesmo time ou você voltou pra outro mesmo time? Aí você Só que já na Série B. Eles estavam na Série B. League 2. E aí eu volto pra lá, assino um contrato de 3 anos, dá 1 ano e meio, os caras quebram. Quebra de, tipo, faliu. Faliu, porque assim, lá era um time de interior, assim, né? Na divisa com Genebra, e eles dependem muito de patrocinador. E lá na França tem o fair play. Então, por exemplo, você vai gastar 10 milhões no ano com o seu time. Então você tem que ter 10 milhões na conta. Se você não tiver os 10 milhões na conta, por exemplo, não tenho 10, mas tenho 9. Eles te dão 2 meses aí pra você se organizar, pra você juntar 1 milhão. Te trava tudo pra você não... te dá 1 milhão. Não conseguiu? Então você cai de divisão. Aí se não conseguiu, daí vai caindo. E aí o que acontece? Lá o Zidane era uma época patrocinadora, a Danone, daí quando um sai, já era. Pra você conseguir outro, por causa da região. Cai muito, né? Daí cai muito. E você tava morando mal, né? Perto de Genebra. Ali, né? a vida ali era uma delícia pras crianças. Assim, imagino que passa qualidade de vida absurda. Muito. Era casa de rua, sem muro, sem nada. Mas de rua mesmo, assim, né? Não era condomínio fechado. Filmezinho mesmo, né? Filmezinho. Daí você sai pra colocar o lixo pro vizinho, opa, tudo bem? Boa. E aí no Evian a gente conseguiu feitos assim extraordinários. Eu joguei a final da Copa da França, cara. O Evian. Imagina, igual o Santo André, de repente jogou a Libertadores, sei lá. E aí a gente eliminou o PSG em casa, nos pênaltis, o Ibra errou, o Thiago Silva errou. Sim. E a gente foi pra final da Copa da França, cara. E o time depois faliu. Cara, mas que louco, mano. Foi legal. Foi demais, cara. E aí, como é que foi a sua chegada no Havaí? Depois disso, você volta direto pro Havaí? Como é que foi? Cara, assim, quem me segue em rede social sabe muito bem disso. Eu respondo todo mundo. 99,9%. Já é a prova disso. 99,9% das pessoas eu respondo. Porque qual que é o meu entendimento de rede social? Apesar que muitas pessoas usam cada um da sua maneira para ofender, para discutir, para xingar, para opinar e tal. Eu acho que a rede social ela serve para aproximar pessoas improváveis.
Pô, Betão, top, mano. Né? Tipo assim, cara, quando que uma pessoa, não me gabando, mas quando que uma pessoa vai conseguir me encontrar num shopping, uma pessoa lá do Pará, não sei da onde. Cara, a rede social aproxima, o que custa dar um oi, falar uma boa tarde, Pô, boa mano, noite, isso é foda, mano. né? E aí, a minha ida pro Dínamo, pro Avaí, foi mais ou menos nesse contexto. Depois eu volto que eu esqueci de falar a minha segunda ida pro Evian, como é que foi. Mas a do Avaí foi assim, um cara me chamou na internet. Ele chama Adamir, depois eu conheci ele pessoalmente. Aí ele me chama, eu tava em casa desfazendo minhas coisas de viagem, cheguei da França, cheio de coisa. Aí ele me chama e fala, e aí, Betão, tudo bem? Eu olhei lá, ele devia ter uns 300 seguidores. Eu falei, oi, tudo bem, beleza e tal. Daí eu resolvi, continuei fazendo minhas coisas. Daí ele falou assim, pô, você viria jogar no Avaí? Só que eu não tinha conhecimento do que era o Avaí. Eu não acompanhava a Série B, assim, não tinha costume, que tava há muito tempo fora, né? Sim. Daí eu olhei assim e falei, jogaria, sem problema. Não é só pra dar resenha, né? Sim. Tipo, às vezes é um torcedor, né? Daí tá bom. Aí passou daqui a pouco, notificação de novo. Eu falei, então beleza, você jogaria, né? Então eu vou falar com um amigo meu aqui e já te retorno. Porra, aí tu já se arrumando. Não, daí eu falei, cara, quem que é esse cara, velho? Que é? Eu comecei a olhar 300 seguidores. Tentou puxar a capivara do cara. Vai falar com um amigo. Que amigo que é esse desse cara, velho? Aí tá bom. Passou. Daí ele falou assim, ó, falei com o meu amigo aqui e ele falou que por ele tudo bem. Só que ele não falava o nome do amigo. Quem que é o amigo, né? Se falar que o amigo é o Google ou o Marquinhos, eu Daí eu falei... Não, mas peraí, só um parênteses aqui. A gente tá falando de um cara que tinha jogado Champions, pô, Europa League, campeão com o Corinthians, e aí, pô, contratação no WhatsApp. Aí eu fiquei curioso, falei, quem que é seu amigo? Ele falou, não, é o Marquinhos, o M10 e tal, não sei o quê. Ele falou que por ele, e só que o Marquinhos era jogador ainda. Tava no DM, tinha machucado. Ele falou que por ele tá tudo bem. Você pode passar seu telefone? Eu falei, anota aí. Daí eu passei o telefone, daí quem me chama foi o gerente de futebol. Jocely, cara. Jocely é um cara muito das antigas, bem assim, como que old school. Old school, a maneira de falar, de tratar. Ele me chama, fala, Betão, tudo bem? Aí depois eu descobri que era tudo mentira. Mentira não, né? A forma de falar, né? Betão, tudo bem? Tudo bem. Então é o seguinte, você tá numa lista aqui, e o Avaí quebrado, sem dinheiro, ninguém queria ir pro Avaí na época, né? Você tá numa lista aqui de alguns jogadores que a gente tá pesquisando aqui e tal, você toparia vir? Eu falei, cara, tem que ver contrato. Não, o salário é isso aqui que a gente tem pra pagar. E era assim, uma merreca, assim, no bom sentido, né? Sim. Salário baixo, ele falou assim, é isso aqui que a gente tem pra pagar, mas a gente vai fazer uma viagem ali pra Joinville, a gente vai jogar lá e depois eu te chamo, beleza? Eu falei, não, tá bom, sim senhor. Bem grosseiro. Bem marrudão, bem marrudão. Enfim, fui pro Avaí, cheguei num momento difícil, assim, do clube, a gente tava em 16º na virada da 15º. No retorno ali, retorno, com 20 pontos, 9 pontos. Time fadado ao rebaixamento. E aí eu chego, tinha a parada para as Olimpíadas, eu fiquei treinando junto com o grupo. Daí o Silas era o treinador. Daí ele falou assim, Betão, não vou te colocar nesse primeiro jogo, é jogo contra o Bahia, eu lembro até hoje, um frio do caramba, à noite, na ressacada lá, o vento sul. Tinha até cobertor assim no banco. Ele falou assim, é você e o Marquinhos pro banco, conforme for o jogo, vocês entram pra pegar ritmo. Eu falei, beleza. Gabriel Magalhães tava jogando. O Gabriel tava jogando? Tava jogando. Caraca, a gente tá na Copa do Mundo. Cara. E a gente jogou junto, né, praticamente. E aí, cara, o Brocador é o atacante do Bahia. Puta, Hernani Brocador. Hernani Brocador. E aí 3-0 pro Bahia, e a gente lá na zona de rebaixamento, lá perto da zona de rebaixamento, eu com o cobertorzinho aqui. Você na casinha aqui, não me chama. E eu só pensando, o que eu vim fazer aqui? Enfim, próximo jogo eu vou jogar, lá em Maranhão, contra Sampaio Correia, ganhamos de 2-1, chegou o treinador, Silas caiu, chegou o Claudinei. Aí a partir dali a gente fez 9 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 2 empates, só fomos perder o Atlético Goianiense campeão, e a gente bateu o vice-campeão da Série B. Da Série B. Remontada, meu irmão. Que remontada. Subiram. E aí a minha história no Avaí, assim, é muito boa, sabe? Assim, eu sou o zagueiro que mais vestiu a camisa do clube, 271 jogos. O sexto da história de todo o clube que mais vestiu a camisa. Tenho 3 acessos. Fiz uns golzinhos lá também, né? Não, lá eu só defendi. só tirava. Daí eu fui capitão durante muito tempo, 2 bicampeão catarinense, assim, então a torcida tem muito carinho por mim. Inclusive eu moro lá até hoje. Isso que eu ia falar, porque você é ídolo lá, né?
Eu não gosto muito dessa parada Ah, mas disso. você é aquilo isso, assim, é isso, não, meu irmão, pá. é assim, isso. não, Dê a César o que é de César. Sim, eu tenho muito respeito. A torcida fez bandeira, É, inclusive. pô. A minha despedida, assim, se vocês viram. Eu queria saber dessa despedida aí, que Cara, fera. foi assim. Qual que foi eu nunca imaginei que Uma poderia. bandeira, né, cara? A bandeira e as caras da organizada tem uma camisa minha. Sim, Com uma foto comemorativa. minha, Como é que foi a comemorativa. semana da despedida? Que essa história é boa, conta pra gente. Cara, assim, eu fui um cara que me preparei muito pra eu parar, tá? Eu comecei a pensar em parar em 2019. O Avaí teve uns problemas. O Avaí sempre teve problema financeiro. Eu falei, cara, eu vou parar. Não, né? Aí quando chegou em 2019, a gente fez uma Série A péssima. A gente foi rebaixado praticamente na virada do turno. Putz. Eu falei, cara, não estão pagando direito. Só que, inclusive, esse ano era o único ano que tava mais ou menos o pagamento. Eu falei, cara, vou parar. Aí chegou 2020, pandemia. Eu falei, não, cara, pandemia ninguém aguenta, vou parar. Aí não parava. Aí chegou em 21, a gente ficou com 8 imagens atrasadas e 8 imagens e 4 CLT. E a gente subiu Cara, é desse foda, jeito. né? Vocês subiram assim. Com 8 imagens, o final do ano, o cenário era esse. 8 imagens e 4 CLT, só que era um time muito cascudo, só nego velho. A gente tinha sido campeão catarinense. E aí, assim, eu já vinha preparando o meu encerramento. Daí, quando foi aquele ano, eu falei, próximo ano eu paro. Aí eu conversei com a minha família e tal. E aí a minha ideia era jogar o estadual. Combinei com o presidente. Sim. Pô, independente se foi campeão, foi eliminado. Depois do estadual, Encerramos. encerramos. E aí eu tive um choque de cabeça grave, assim, nas primeiras rodadas do estadual. Não consegui jogar o estadual direito. Eu tive uma concussão. Meu Deus. Né? E aí, enfim, acho que era um sinal a mais pra eu parar. Já Deus tava ali, né? E essa semana, assim, foi uma semana de muita apreensão, cara. Você sabia que você tá indo pro treino, pros seus últimos treinos, né? Um lugar que eu vivi, assim, bastante tempo, uma história bonita, sabe? E aí você já ia, assim, cara, na intenção já de potencializar os seus companheiros, nem tanto de se preparar, né? Tipo, vou dificultar o treino pra eles aqui e tal, mas não pensando Em você. em mim, mas no time, assim, né? E aí já treinando no time reserva, mais, tal, aquela coisa toda. E aí, quando falaram que ia fazer uma homenagem pra mim, cara, eu fiquei, caraca, velho. E assim, uma homenagem foi bonita. Recebeu uma foi placa lindo. Foi lá, lindo, né? pô. Cara, o vídeo, depois vocês procuram na rede social. Aí foi no Amor. jogo contra o Curitiba, foi à noite, assim. Tudo escuro, só o celular. Tudo escuro. E a torcida do Curitiba é co-irmã com a torcida do Avaí. Aham. Então os Eles caras pa- respeitaram bem. Não, eles participaram. Porque Participaram? daí o estádio inteiro ficou iluminado, com a luzinha assim, todo mundo. Uhum. Falei, dei a volta no campo, recebi placa, camisa. Tava numa beca também, pai. Uma né? beca, é isso aí. E foi sensacional, cara, assim, sabe? Acho que eu vivi tudo que eu tinha pra viver ali e tem 10 anos que eu moro lá. Né? Continuo morando em Floripa, assim, pros meus filhos. Cidade boa demais também, né, É cara? muito boa pros filhos, segurança, qualidade de vida. É muito bom. E- Sim, é sensacional, cara. E aí, você falou do Magalhães, eu queria que você falasse rapidamente como que foi você jogar junto com o Magalhães. Ele sempre se destacava, agora na Copa do Mundo. né? O Magalhães, ele sempre se destacou, né, pelo seu tamanho, assim, né, Sim, pela posição imposição física. física, bola aérea desde sempre foi muito boa. Ele era moleque ainda quando eu cheguei no Avaí, mas um menino muito determinado, sabe? Muito Tinha um perfil- competitivo. Tinha um perfil bom. Perfil bom, muito competitivo. Só que ele era introvertido pra falar com câmeras, mas no dia a dia, assim, é um cara muito de grupo, sabe? Então eu sou fã do futebol dele, né? Quando ele perdeu o pênalti agora na Champions League, assim, fiquei muito chateado por ele. Acho que muita gente se comoveu também. pela competição Com que ele certeza. vinha fazendo, pela temporada que ele vinha fazendo. E assim, cara, é um cara que eu desejo sucesso, que merece esse sucesso que ele tá tendo, tá? Porque assim, tem cara que você vê tendo sucesso e fala assim, pô, o cara é um Um Zé Mané. mal, assim, um cara ruim de grupo, ruim de uma pessoa, vamos dizer assim. Mas ele é um cara que merece sim, tudo de bom, cara. Como é que você tá vendo nossa seleção? O que você espera dessa seleção, né, para agora fase 16 avos, fase mata-mata? Faz um apanhado geral aí, porque é importante ouvir um cara que esteve lá dentro. A expectativa que nós tínhamos era muito alta e muito baixa ao mesmo tempo. Alta por ser seleção brasileira, para busca do Hexa, os caras, né, não tivemos um bom ciclo de preparação, muita troca de treinador, comando da CBF de um modo geral, muita mudança, conturbado. Só que daí vem o Ancelotti. E aí cresce a expectativa de que algo vai acontecer. Algo bom, né? Algo bom vai acontecer. O Brasil termina esse ciclo de preparação. Aqueles que tinham muita desconfiança, diminuiu a desconfiança, porque o Brasil consegue as vitórias, consegue apresentar alguma coisa, só que, no meu ponto de vista, o Brasil chega para a Copa sem identidade de jogo. Né? Como o Ancelotti joga? Ninguém sabia.
né? Jogou de uma maneira contra os últimos amistosos, né? Contra o Panamá, depois contra outra maneira contra o Egito. E aí ficou aquela coisa, como que a seleção joga, né? 4-2-4, 4-4-2, vai jogar com quadrado, com losango. E aí acho que vale lembrar que a gente perdeu muito, durante todo o ciclo, o lado direito. Né? Perdeu o Estevão, perdeu o Wesley, Militão. Agora o Rafinha. Então foi uma... Tipo assim, teve muito... E o Ancelotti ele foi se reinventando. E quando o Wesley tava... Pô, a gente sabia que ia jogar com... Praticamente ia fazer uma saída de 3, ia largar o corredor pra ele lá, o Paquetá ia fazer aquela entrada por dentro e ia deixar o corredor. E aí, quando vai jogar contra o Marrocos, o Brasil vai jogar no 4-4-2 ou 4-2-4, assim como as pessoas querem entender, e deixa aquele meio campo escancarado, assim, né? E aí foi onde o Marrocos deitou e a gente ficou perdido na marcação até a parada técnica lá da hidratação. E aí ele já vem com 3 volantes, que arruma ali o tripé, né? Casemiro, Paquetá e Bruno Guimarães. E aí parece que naquele momento... Opa... o caminho é por aqui. Achamos aí que a seleção melhorou naquele momento que mudou. Tem um homem a mais ali pra dar superioridade. Isso. E aí contra o Haiti, ele vai com a mesma formação, que daí eu já acho que também ele poderia ter ido mais de peito aberto, que é contra o Haiti. Mas enfim, usou uma estratégia sensacional, que foi a flutuação do Matheus Cunha para atrair a zaga do Haiti. E eu como zagueiro também ia ficar com essa dúvida, porque tem gente que fala assim, não. Salto no salto. Deixa ele lá. Eu falei, mas vou deixar ele dominar e vir de frente pra mim? Pô, então eu tenho que sair pra tentar dar o bote de Vini Júnior do outro lado ali. Pô, Vini Júnior e Rafinha fazendo o facão. Acho que foi muito, muito assertivo. E pra esse jogo contra a Escócia, era a mesma situação que encontrar uma defesa de linha muito baixa, só que ele usou uma outra estratégia. Pressão e aí alta. Eu achei que ele foi sensacional. Não só pressão alta, mas de vez ele buscar profundidade, ele deu amplitude. Então ele abriu espaço na defesa da Escócia, colocando Danilo e Douglas Santos atacando ao mesmo tempo. E aí você aumenta a obrigação da zaga abrir para poder marcar essa linha. Eles esperavam que a gente ia atacar, ter os 3 zagueiros, né? Isso. E não ter dos laterais como laterais. E uma das melhores partidas do Danilo. Sim. Então assim, eu tô com uma expectativa boa que tá tendo essa evolução jogo a jogo. Aquilo que a gente tava falando aqui. Tá sendo uma construção durante a Copa do Mundo. Mas, por outro lado, eu até fiz uma enquete no Instagram, né? Se você tá empolgadaço, o Hexa vem, fez mais que obrigação, ou você tá feliz, mas vamos com calma. Eu tô mais nesse aí, tô feliz, mas vamos com calma, né? Porque próxima fase vai ser difícil, aí pode ser Holanda, Japão e Suécia, mais pra frente você vai enfrentar uma Noruega, provavelmente, uma Inglaterra... Enfim, mas tô feliz, cara. Tô feliz por essa evolução da seleção brasileira. E é interessante a gente entender porque é o jeitão italiano de jogar. Também tem muito DNA do jeito italiano dele de marcar. Porque desde a vinda dele, ele deixou muito claro que um lateral dele ia ser um zagueiro. Sim. Que seria o Militão, no caso. E que o Vini ia ser o avançado dele. O avançado dele, da maneira que jogava lá na época do Real Madrid. Na época do Real Madrid. A questão, o pulo do gato que eu queria saber a sua opinião você jogou muito de zagueiro a vida inteira e também de lateral em alguns momentos. A gente tem um lateral que ele é mais defensivo, que é o caso do Danilo. Num jogo em que você precisa agredir, que você precisa atacar, tudo bem. Agora, num jogo que você vai ser atacado e também precisa atacar naquele lado direito, principalmente. O Danilo é a melhor opção? Vendo que a gente tem Ibanez, que pode jogar naquela função, ou de repente reinventar ali um ponta. Mas assim, é justamente pelo perfil do jogo do Brasil. O Brasil provavelmente pouco precisará atacar com o lateral, porque você vai ter ali Hendrick por dentro, por fora, você vai ter Ryan, vai ter Martinelli, vai ter Luiz Henrique, vai ter Vini Júnior. Então aquele espaço vai estar ocupado. Então acho que é justamente essa a ideia do Ancelotti, né? De não precisar, pelas características dos laterais que ele tem como opção, é isso, é manter uma linha de 4 e não precisar se expor. Quando precisou se expor, que foi o caso de ontem, ele vai fazer isso com uma seleção que não tem volume de jogo pelos lados, que o lateral não vai tomar nas costas. Agora, provavelmente contra uma França, ele não vai precisar atacar com o lateral. Né? Vai jogar contra a Argentina, ele não vai atacar com o lateral. E aí eu vi uma entrevista do Danilo que eu achei interessante, e foi um dos temas que eu falei hoje no programa da TNT, com relação à expectativa que nós brasileiros temos com relação ao perfil do jogo do Brasil. A gente vai... Quem é da nossa geração vai ter sempre a visão do lateral Cafu e Roberto Carlos. Não, lateral era o Cafu. Lateral era o Daniel Alves, que também tinha essa volúpia, né? O Marcelo nem tanto, mas essa nossa visão. O próprio Wesley, né? O próprio Wesley. Assim, vai ser dificílimo desmistificar aparecer outros laterais com essas características. E pelo que o futebol tá evoluindo, vai ser difícil você jogar dessa maneira. Então a gente, como brasileiro, precisa se acostumar um pouquinho com essa nova tendência aí. E a gente também, eu tenho visto uma grata surpresa,
respeitando sempre todo atleta, mas o Douglas Santos, né? Uhum. Que meio que chegou como sendo ali o cara pra compor ali, o Alexandre meio que era o titular, e ele vem sendo esse cara até de soltar um pouquinho mais ali. Eu nunca achei que o Alexandre ia ser titular. Sabendo do Douglas, Cara, o Douglas vinha jogando. porque- Você conhecia já? Eu sinceramente não acompanhava. É por conta do Luiz Henrique, eu sou fã do Luiz Henrique, ele sabe. Do Zenit. Do Zenit. E aí, às vezes, eu pego highlights, eu vou falar que eu vejo o campeonato russo. Mas eu vi o Douglas jogar e o que me tá surpreendendo é que ele é um lateral também defensivo. A gente tem laterais defensivos. E ele tá conseguindo, porque quando ele precisa subir lateral ali, bem regular, dar né? amplitude. Eu, sinceramente, não tinha uma leitura do jogo dele. Então, na minha opinião, Alexandre titular, eu também porque eu tô acompanhando aqui, de Sim, repente é o melhor que nós temos ali, né? Sim. Apesar de não ser talvez o melhor que nós temos, assim, né? Eu levaria o Juba, mas tudo bem. Enfim, daí quando ele entra, cara, pra mim ele é o jogador mais regular Exato. da Copa do Mundo. É o que eu falo, feijãozinho com arroz não tem espinho. Ele É isso faz aí. um- Eu vou falar uma coisa pra você. O treinador quer isso. É. Tipo, ele não quer um jogador assim, o cara destrói o jogo, some Não. 10. Ele sabe que o Douglas Santos não vai destruir absolutamente Vai nenhum te entregar aquilo jogo, que ele mas aí precisa. você sabe, cara, eu preciso que você feche aqui, beleza, ele te entrega aquilo e tá tudo certo, cara. E o que o europeu gosta, você sabe muito bem, comprometimento tático. Isso. Você vai fazer isso no jogo, quero que você faça isso. Ele vai lá isso aí. e... Então falou de quando ele voltou que tava tudo meio bagunçado. É. O advento Neymar Júnior, cara. E aí eu queria uma opinião sua de como ele pode ajudar essa seleção. Você acha que ele realmente deveria ter ido pra Copa pelo que ele representa, pela qualidade dele? Porque o Ancelotti meio que se contradisse um pouquinho e falou, pô, vai quem tá 100% ele não tava, a gente sabe disso. Opinião, sempre a gente vai ter hater naquilo que a gente fala, tem cortes, né, enfim. Mas se tivesse alguém melhor que o Neymar, tipo assim, poxa, o cara tá bem melhor, assim, tecnicamente, eu não levaria. Mas assim, eu não vejo, assim, vou levar o... Que na minha opinião ele não foi no lugar do João Pedro, tá? As Não, pessoas total, fazem essa comparação, ele foi... Porque é outra função de jogo... Igor Thiago né, foi no lugar do João completamente Pedro. diferente, é o Isso. Igor Thiago. E aí o Neymar vai pra uma função Do que nós, Estevão. que nós não temos. Eu acho que ele vai jogar de trás, né? Tipo, assim, a gente não tem um 10 na seleção brasileira. Então, talvez o Neymar vai jogar ou de 10 ou de segundo atacante ali, talvez. Falso 9. Então não tem. É o Paquetá que mais se aproxima dessa função e o Cunha Matheus que Cunha tá sai um fazendo, pouco, né? mas a gente sabe que ele é um... Não é a dele. É um goleador, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei feliz com a ida do Neymar. E aí tem vários aspectos positivos que eu vejo com relação à ida dele. Animicamente pro grupo. Cara, você tem um Neymar, que é um ídolo de uma geração, né? Inclusive dos caras que estão lá. Né? E você sabe que o Neymar em campo, mas o Neymar só tem uma perna. Cara, o zagueiro da Escócia vai, caraca, o Neymar tá ali, velho. O Cristiano Ronaldo tá ali, Exato. o Messi tá ali. Então os caras vão ficar observando, ficar dois espertos ali. mas não corre mais, mas aí ele chuta, mas ele acha alguém. E abre Então, espaço também pro time. então, psicologicamente, em campo, É um imã. tem essa diferença, né? E assim, o que eu espero é que os jogadores da seleção brasileira não fiquem na obrigação, cara, tá no Neymar, Ficar tá no procurando o Neymar, Neymar toda hora. Né? Cara, deixa natural a coisa acontecer, porque ele vai achar alguém, né? Então eu acho muito importante essa ida dele. E aí também tem aquelas conversas que eu não gosto muito, que a pessoa já mistura política, pelo amor de aquela Deus, coisa não, toda, não, nada a não. ver. Eu acho que se apartar. se apartar. Eu acho que ele fez um bem, tanto que quando ele entra em campo contra a Escócia, cara, o estádio vai abaixo. E aí é brasileiro, é colombiano, é o mundo. escocês, todo mundo parou pra ver o cara entrando em campo. E você vê a forma que ele entrou também, claro, muito pouco que ele jogou, mas assim, foi tentando ajudar o time também. Não teve um... Mas um contraponto que eu faço, acho que ele não vai ser utilizado de forma integral. Ah, eu acho que é como por titular, né? eu acho que é por circunstâncias. Sei lá, o jogo Precisa dar umas travadas. tá faltando 10 minutos, a gente precisa de um gol. Põe o Neymar pra ver se tinha um coelho da cartola aí, cara. De repente... E olha que ele tira, viu? justamente. Da Croácia. Tá ganhando 3-0 e tal. Eu acho que a minha única dúvida é se tiver um jogo muito pegado assim, tá um 0-0 que de repente não acontece nada assim, não sei se põe ele pra tomar pancada, vamos dizer assim, sabe? Não sei, cara. Eu entendo, mas eu já, na minha opinião, eu acho que aí tem que colocar. Justamente, cara. eu também. Se tá eu lá, também, meu eu irmão. também acho que igual contra a Escócia, o pessoal falou, se colocaria ele em qual circunstância contra a Escócia? Foi qualquer uma. Uhum. Porque ele precisa estar pronto, porque no mata-mata depois, não tem escolha, cara. Se precisar dele, ele vai ter que ter tomado umas pancadas já pra saber como vai reagir. Exatamente. E aí eu falei, importante. eu falava no começo, cara, se tá lá, bota pra jogar, machucar do jogo ou não, vambora, né? Só se testa jogando na arena. Eu sei que a gente tá indo pro final, mas deixa eu só contar Por favor. a última resenha do Instagram. Não, e conta do Evian também, que você falou. Então é essa do Instagram. Eu tô em casa, e aí o mesmo cenário, mensagem do Instagram. Aí eu olho aqui, cara, aquelas fotos, sabe aquela foto
antiga que tem aqueles quadros da casa da avó, que é preto e branco, Sim, assim. sim. Daí tinha uma foto assim de um cara de bigode. Essa mesma história, né? Bloqueado o negócio dele, o Instagram dele fechado. E aí um nome lá, só tava o nome dele, 300 seguidores, a mesma coisa. E aí eu fui olhar uma mensagem em francês. Eu falei, deve ser golpe. Esse cara aqui, não sei o quê. Uhum. Aí eu olho, daí eu conhecia, daí ele se apresentou como presidente do Evian. Mas você conhecia o presidente? Essa é a sacada. Porra. Daí ele se apresentou como presidente do Evian. Só que eu nunca, depois que eu saí da outra vez, eu não tinha mais acompanhado a questão Como política ficou, do clube. aham. Aí se apresentou como presidente do Evian. Daí eu joguei no Google o nome dele, filho da família, como que é? Família do príncipe, não sei da Imperial, onde, não sei o né? que, papapá. Palhaçada. Só que ele me insistiu, você pode me passar seu telefone, eu precisava falar com você. Aí tem gente que eu conheço lá do Evian, Uhum. os franceses lá. Eu falei, cara, tem um cara me chamando aqui, falando que é presidente do Evian, cara, que tá pedindo meu telefone. Vocês conhecem? Sabem de alguma coisa? E o cara me respondeu, não, é presidente do Evian mesmo. Ele assumiu agora recentemente. Eu falei, caraca, velho. Olha o Sheik me ligando. Daí quando eu fui ver, não sei se esse cara aí que é Sheik, daí foi que eu voltei pra lá e assinei esse contrato de 3 anos lá, Isso, cara. Então, mas no Instagram. Você, Responda as você já mensagens. sabe, quiser contratar o Betão, nada de telefone, é Instagram. É Instagram. E você que tá procurando emprego também, vem uma mensagem, às vezes as É coisas isso aí, acontecem, é isso aí, responde. é isso aí, é isso aí. Betão, cara, que papo incrível. Porra, mano. Dos melhores até agora que a Sim, gente teve. total. Muito obrigado, tá? Primeiramente por você ter aceitado o convite, por você ter exposto do seu tempo aqui e pela resenha, cara. Foi legal pra caramba. Valeu. Obrigado mesmo. E quero te agradecer, desculpa se fui chato, porque cara, lá ele, cara grande, assim, a gente precisa assistir um pouquinho, né? Obrigado de verdade, cara, que é um prazerzaço, eu e o Léo, a gente faz isso aqui com muito amor, e a resenha aqui, você viu, é que o tempo já tá estourado, mas senão a gente podia ficar um pouco mais aí, cara. Cara, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Sempre quando eu faço palestra, a frase que eu uso para iniciar, quem for nas minhas palestras, nas mesmas, vai sempre ver uma frase inicial. De nada vale você ter todo o conhecimento do mundo, ter vivido todas as experiências do mundo, se você não compartilhar com o seu próximo. É isso. Né? Então, acho que é um prazer poder trocar ideia, poder falar das minhas vivências, dos meus erros, dos meus acertos, que eu acho que isso beneficia quem está nos ouvindo. Então, obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de Parte dois vocês. já tá marcado. Ah, parte 2 tem que vir já. E, ó, ano que vem, tamo aí. Meu irmão, Isso aí. obrigado a todo Valeu, mundo. satisfação. E ó, você aí que tá assistindo a gente, gostou do podcast, não esquece de se inscrever, que é muito importante pra nós a sua inscrição. Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Tamo junto.